Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um podcast Nerd Exos. Meu nome é Paulo Sérgio Passo Largos Leomil. Pô, falei tudo completo, hein? Foi legal. Né? Ficou bom, né? Traduzido ainda. Né? E aqui, em loco, nesse condado aqui nosso... Eu sou um Will qualquer um que fala. Que mexe com que de vidro. Não, é Humberto mesmo. E com o nosso link direto da Terra-média, que eu não sei exatamente onde é que você está, Vitor. Onde que você está na Terra-média aí? Eu tô aqui no caminho pra Valfenda, no local do sacrifício maior do Boromir pra salvar os hobbits. Ah, isso é clássico. Que é onde a cena final do primeiro filme. Bem, gente, você que está ouvindo a gente, você sabe que esse episódio é um episódio especial. Nós vamos falar dos 70 anos do lançamento do primeiro livro do Senhor dos Anéis. E nós não vamos falar coisas que todo mundo já falou, não. Nós vamos falar assim sobre a grande influência dessa obra na cultura pop. Lógico, a gente vai falar algumas curiosidades, tal, né, sobre Tolkien, sobre o Senhor dos Anéis, falar alguma coisa sobre as obras, né, que foram tanto pro cinema, teve animação, né, que a gente pode falar, coisas que podiam ter acontecido também, né? Mas, por favor, Humberto, esclarece pra gente como é que a gente vai ser essa dinâmica desse episódio especial aqui. Eu tava conversando com a turma assim, vamos falar, o Vitor falou, fizemos 70 anos do lançamento da Sociedade do Anel, que é o primeiro livro da trilogia. Vamos gravar um episódio? Vamos. Beleza, aí eu fui pensar, vamos gravar o quê? O que a gente pode falar que já não foi dito em 70 anos, pra ficar falando sobre tudo, de onde que veio a concepção, de onde que veio não sei o quê. Até porque o nosso episódio não vai durar 70 anos. Não vai durar 70 anos. Aí eu pensei numa forma diferente, assim, vamos falar do que essa obra teve de importância pra gente, nas coisas que a gente consome de cultura pop, nas coisas que depois viraram referência nerd nossa, e tentar explicar na nossa concepção por que essa obra ela é relevante, não só porque alterou todo o rumo da cultura pop. Na nossa visão, por que ela é uma obra que ainda vai ser relevante durante muito tempo e por que certas adaptações ou derivações não funcionam direito. Isso eu peguei essa de surpresa. Isso aí foi surpresa aí. Mas é colocar a nossa percepção, a nossa visão. Porque... tirando o Paulo, eu e o Vitor, a gente nasceu muito antes disso, né? Muito antes de 70 anos. Então, a gente acompanhou isso. Então, para quem que veio depois... Você podia ter continuado sem o bullying, mas tudo bem, tudo bem. Tem coisas que no podcast sempre vão acontecer, né? Dá volta, mas a gente sempre chega lá. O bullying comigo sempre vai acontecer, mas tudo bem. Então, assim, segue. Para quem nasceu depois do livro, do impacto que o livro tem, o impacto que depois os filmes tiveram, o que a gente... tem a contribuir para a sua percepção daquilo. É mais do que ficar... A gente, claro, vai acabar falando das coisas que já foram ditas, porque já foram ditas e aconteceram, é fato. Então a gente vai tentar fazer uma coisa mais solta, menos agarrada em pontos que já foram ditos e reditos milhares de vezes. Legal. Bem, agora, antes da gente entrar na pauta em si, né? Eu só queria lembrar, gente, o podcast Exos, ele passou para a última etapa do prêmio MPB, que a gente está participando, melhores podcasts do mundo, não é do Brasil. Música popular melhores brasileira. Podcasts do Brasil. Exatamente. Então a gente está lá concorrendo em cultura pop. Então você vai lá em prêmiompb.com.br, vota na gente lá em cultura pop para a gente poder finalizar em grandes posições ali. A gente já está super feliz de ter chegado ao final. A gente está ali entre os 10 melhores do Brasil já, né? Isso. Então, assim, é bem legal isso, graças a vocês que estão ouvindo a gente. Só estamos aqui pedindo para reforçar, porque agora é hora de você votar novamente na gente, tá? E pode votar, toda vez que você entrar lá, todo dia você pode entrar, votar, você faz o login na sua conta do Google, no Facebook, vai lá em Cultura Pop e vai lá na última, porque o nosso começa com X, né? Nós estamos no último. A gente tá sempre no na listinha. A gente é o último, lá embaixo. Quer dizer que você descer aí você clica lá e vota. Pode votar nos outros podcasts e outras categorias. Tem muita categoria lá. Tal. Até é legal você descobrir novos podcasts de outras categorias. Isso, é legal sim. Tá? Mas antes de tudo, agora, Vitor, por favor, traz pra gente quando a gente teve os filmes, que muita gente conheceu,
né, o Senhor dos Anéis através dos filmes, né? Foi a primeira. As pessoas conheceram Senhor dos Anéis através dos livros do Tolkien, né? Tanto Senhor dos Anéis quanto o Hobbit também, né? Foi lido. E a gente teve gente que conheceu o Senhor dos Anéis através da obra, né, cinematográfica. Inclusive aqui, eu tô até com um livro aqui, que é o livro que eu e meu irmão compramos depois de a gente ter assistido o primeiro filme, tá? Então tá aqui, ele é um encadernado com todos os livros aqui do Senhor dos Anéis num só, né, volume, né? Já tá até amarelo aqui, já tem bastante tempo, né? Mas, por favor, Vitor, traz pra gente aí quanto que aconteceu essa grande, vamos dizer assim, eu acho que o start de popularização, né, em outras massas que não são os leitores desse tipo de fantasia. Nós? Tradução? Só para dar uma localização mais precisa aqui, que eu falo, o caminho da sociedade até Valfenda sai desde lá do condado, né, e vai até lá em Valfenda. Eu tô aqui perto dos Argonauts, né, onde eu falei errado também, né, cara, porque isso aqui já é depois de Valfenda. Depois de Valfenda, quando ele está indo para Mordor já, né? Aí depois sai das Minas de Moria, depois que passa de Lothlórien... Já tinha sido feita, né? Já tinha sido criada a Sociedade do Anel, né? Depois de Moria, depois de Lothlórien, aqui já tá perto dos Argonauts, que é quando a sociedade se separa. Mas não acaba, né? Não acaba. Segundo o Strider, né? Passo Largo acho feio. Segundo o Strider, enquanto eles tiverem vida e tiver alguma coisa para eles fazerem, né? Para salvar os amigos, existe a sociedade. Mas vamos lá. O Tolkien, ele tinha muita resistência de ceder os direitos das obras dele, para poder virarem filmes, séries, esse tipo de coisa, justamente porque ele tinha medo das transcriações dele, das famosas transcriações, e estragar a obra dele. Então, demorou muito para ter um filme live action do Senhor dos Anéis. Antes disso, em 1977, teve uma animação do Hobbit. Em 78, teve uma animação do Senhor dos Anéis. E 80, O Retorno do Rei. Eles juntaram os 3 livros nessas 2 histórias aí. E em animação, né? Na Rússia, teve uma adaptação para televisão, que eu não sei falar o nome, que tá tudo em russo aqui, mas conta a história do Bilbo e do Hobbit, né? Chama Kranitelli, Os Guardiões. Não, chama Skarsgård Putsetsivi Mitsera Bilbo Baggins Hobbita. Tá. Eu conheço como Kranitelli, Os Guardiões, que é de 81. Feito pela Leningrad Television. Television é foda, em inglês. Tá, mas essa obra foi autorizada? Na Rússia? Isso foi autorizado não. Isso aí foi lá na Rússia. Na Rússia, não é ninguém, né, velho? Na Rússia. Rússia, os caras brigam com urso na rua. Como é que você vai querer que eles peguem autorização de alguém fazer legal que ela foi baseada na tradução feita, na primeira tradução oficial, né? Que teve pro russo, que foi de 82. Olha o tempo que demorou pra ter o lançamento. Tudo por causa do comunismo, né? Que vocês que gostam do comunismo, que são comunistas, aí vê como é que é bom o comunismo, tá vendo? Eu assisti a animação, cara. A animação, essa primeira animação que teve, né? Primeira não, na verdade. Não do Hobbit, do Senhor dos Anéis. Primeira animação do Senhor dos Anéis. 78. Né? Eu lembro que assisti eu peguei na locadora popular, né? Viu, Senhor dos Anéis lá, fazendo desenho, né? Vou pegar. Cara, eu achei muito diferente das animações que você via na época, né, cara? Mas eu gostei muito, assim. Não é uma animação pra criança, muito menos. Ele tem uns traços, assim, que deixa até um pouco bizarro, né, o desenho, assim. Mas eu gostei muito. Eu lembro de ter visto. Vitor, vamos lá. Então, vou continuar. Em 1993, teve uma série de televisão também, chamada Hobbit. Também, acredito, na Rússia, né, na antiga União Soviética. E aí, veio em 2001, Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel, né, adaptado por Peter Jackson, que foi o famoso, que catapultou para um outro nível a produção do Tolkien, né? Em 2002, O Senhor dos Anéis das Duas Torres, e em 2003, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Os 3 filmes saíram anos
consecutivos assim, porque eles foram gravados todos de uma vez, né? O pessoal ficou praticamente 4 anos morando lá na Nova Zelândia para poder gravar esses filmes aí, entre produção, atores e tudo, né? Em 2009 tem um filme, um curta-metragem chamado A Caçada por Gollum. E em 2009 também teve um filme chamado Nascido na Esperança. Esse aqui eu não sabia, vou procurar para ver. E esse aqui, ele não eles contam histórias de outros personagens na Terra-média ali durante a Terceira Era da Terra-média. Aí depois veio em 2012 o Hobbit, Uma Jornada Inesperada. Em 2013 o Hobbit, A Desolação de Smaug. E em 2014 o Hobbit, A Batalha dos Cinco Exércitos. Esses três aqui, né? A gente sabe que eles já deturparam bem mais os livros e já não tem tão um sucesso tanto de. Eles ganharam muito dinheiro, mas eles não têm um sucesso de crítica e de fãs, né? Tão grande quanto isso, quanto os anteriores. Vamos lembrar também que os filmes do Senhor dos Anéis, a trilogia, ela foi indicada para várias categorias do Oscar e levou... É o campeão de Oscar, né? Junto com o Titanic, eles têm 14 Oscars cada um. Não, o Retorno do Rei e a Titanic são empatados Oscars. em primeiro lugar. São 17, Hã? não? São 17 Oscars que eles ganharam, se eu não me engano. Ah, tá. Eu achava que era 14, mas pô, eu sei que ele está em primeiro lugar. 14 também já é pra boca. Já é muito. Já é pra caramba, Depois a gente né? até confere isso aí, mas eu não sei, eu não tenho certeza. Eu achava que era 14, mas você entende mais de cinema que eu. Em 2019 teve, não é sobre a obra do Tolkien, mas teve um filme biográfico, né? Que o Fera dos X-Men faz o papel do Tolkien, que é legal, é bastante interessante o filme. Também. Aí vem, em 2022, a adaptação da série, né, Os Anéis do Poder, e vai ter em 2024 a Guerra dos Rohirrim, né, Rohirrim, que é uma animação. Que é uma animação no estilo anime, né, no estilo... É um anime, mas é um anime mais um estilo de Avatar, né? Um anime mais ocidental, né, Tem um pouquinho de traço de anime, assim, tem mas um traço, ele tem uma didática o mais que eu acho que não ocidental. combina com a obra do Tolkien, mas vamos esperar sair para ver se fica legal. É bom que a gente põe a expectativa lá embaixo, né? Não, é verdade. Isso é importante. Já está sendo, já foi anunciado, já está sendo, tá em pré-produção ou em produção, não sei se é filme ou animação, acho que é animação, que é uma nova versão da Caçada por Gollum. Né, uma versão mais atualizada, já está aprovada aí, vai sair em 2026. E tá rolando a segunda temporada de Anéis do Poder. Anéis do Poder, né, por enquanto tem 17 episódios. E por enquanto, você pode ouvir o nosso episódio sobre a primeira temporada. Pode procurar aí, vai rodando aí embaixo que nós temos episódio sobre a primeira temporada. Isso aí. Inclusive a segunda melhorou um pouquinho, mas ainda não é Tolkien. Ela tem um pra problema piorar agora. Também difícil, né? Mas beleza. Ela teve um problema agora que ela deu uma grande deturpada na história original, mas isso não importa, né? A gente vai falar disso, a gente vai falar quando for isso gravar. Aí tá pro próximo. Quando acabar a série, nós vamos lançar. Exatamente. Vamos lá. Deixa eu começar aqui dentro da proposta que eu sugeri. É importante para quem conheceu O Senhor dos Anéis agora, né? Como uma obra cinematográfica. Ela é baseada num livro que foi escrito na década de 50, a partir de uma... Ele foi escrito da década de 40 até a década de 50. Ele foi lançado... Demorou 12 anos para ficar pronto. Ele foi lançado Ele foi lançado na década de 50, em 54. Isso. Depois de 10 anos sendo escrito, lembrando que ele tinha lançado primeiro o Hobbit, em 37. O Tolkien, ele... Entre o Hobbit e O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, ele lançou 2 livros por conta de um sucesso relativo que o Hobbit teve, né, na década de 30, 40, em que os editores ficaram, escreve uma continuação de Hobbit, escreve uma continuação de Hobbit, escreve uma continuação de Hobbit. Ele lançou na época lá os contos lá de Tom Bombadil, que não teve o mesmo impacto, eles ficavam insistindo e tal. E ele fez uma continuação de Hobbit e fez o Senhor dos Anéis. Humberto, deixa eu acrescentar e florear o que você falou aí. A criação do Hobbit,
diz que foi o seguinte, ele escreveu o Hobbit para os filhos dele. Isso. Igual, por exemplo, tem um livro dele, um livro curtinho, que chama Roverandom. E esse livro ele escreveu para os filhos, porque um dos filhos dele esqueceu um cachorrinho de brinquedo na praia. Aí ele escreveu Roverandom, que é a história de um cachorro, tem um dragão, tem um monte de coisa, né? Um dragão. E para os filhos dele. E aí, como ficou muito bom, ele publicou. O Hobbit, a intenção, pelo o que reza a lenda, é que não era publicar. Só que ele emprestou um manuscrito do Hobbit para uma pessoa, e essa pessoa achou bom, aí pediu para ele continuar e tudo, e ele terminou esse manuscrito e entregou para uma editora, que viria a ser, depois a se transformar numa das maiores editoras da Inglaterra. Aí, quando ele entregou, o filho do dono da editora pegou aquele manuscrito do Hobbit, leu e ficou encantado. E fez uma pressão pro pai, não, publica que é bom, publica que é bom. E aí o Hobbit foi publicado muito por causa desse menino que virou. Tem até o nome dele na história, mas eu não vou lembrar de cabeça aqui. Que fez essa pressão para poder acontecer, que falou que a história era boa. É. Teve a publicação do Hobbit, fez um sucesso, né? Igual o Humberto falou, fez um sucesso relativo e vendeu bem. E os editores ficaram pedindo para ele fazer uma continuação da história do Hobbit. Ele já estava escrevendo o Silmarillion, porque ele tinha criado esse mundo ficcional há muitos anos já, né? A Terra-média já tinha criado ali. E aí, o que ele fez? Ele pegou e ele queria publicar o Silmarillion, que para ele o Silmarillion é a obra-prima dele. Ele queria que fosse a obra-prima dele. Só que os editores não aceitaram, pediram outra coisa. Aí ele foi e começou a trabalhar no Senhor dos Anéis. E o Anel do Bilbo seria a ligação entre o primeiro livro né? A E o continuidade segundo. estaria na saga do Anel. do Anel do Sauron. Aí ele escreveu o livro, era para ser um livro só, igual essa edição que o Paulo tem aí. Só que por questão de custo, ia ficar muito caro fazer um livro com aquele tanto de páginas lá para poder fazer na época, né? Então ele decidiu dividir em 3. Aí criou os nomes dos 3 livros, né? A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Porque em teoria seria só O Senhor dos Anéis. Um livro só chamado Senhor dos Anéis. Né? A grande diferença, e que aí muita gente não consegue captar isso por não ter acompanhado. Mas é mais legal assim, né, não, velho? Fala a verdade. O menininho lê lá, não, pai, você tem que publicar esse trem, enche o saco do pai lá, até publicar. Do que falar assim, isso é storytelling, isso é storytelling. A grande... Pois é, e aí o fato onde começa o Tolkien a mudar o jeito de fazer a coisa toda. Ele não inventou dragão, ele não inventou orc, ele não inventou elfo, ele não inventou nada disso. Ele inventou o Hobbit. Ele inventou o Hobbit. Mas também é baseado em coisas do folclore europeu. Ele reuniu toda a mitologia e folclore da Europa no seu mundo, né? A Terra-média, você tem ali a história da Europa medieval fantástica, né? Que não é a Europa, mas é bem baseada nela. Só que as histórias de fantasia, que ele também não criou fantasia, o gênero fantasia, elas eram muito literatura infantil. Não só infantil, né, Humberto? Era considerada literatura descartável. Era literatura que não era considerado de literatura arte. Era literatura... por exemplo, os pulp, eles têm esse nome porque eram feitos com papel de polpa ali, né? Que era um papel mais barato. Isso. Então, o tipo de coisa que era escrito nisso era ficção científica, fantasia, esse tipo de coisa. E até hoje tem gente que ainda considera fantasia, ficção, uma literatura classe B, que não é o top, entendeu? E naquela época era pior ainda. Era pior ainda. Então a questão é que até a época do Tolkien, até antes do Tolkien, era literatura descartável, literatura que não era considerada séria. É coisa para criança, ou então só para você passar tempo. Não era um clássico. Não era para ter profundidade, não era para ter filosofia. Exatamente. A gente vai chegar nisso. E aí o Tolkien, quando ele veio e criou esse mundo, ele já fez ele criou uma vertente nova de fantasia, que é a fantasia para adulto. Que isso foi até uma estratégia de marketing que aconteceu lá na década de 60 para quebrar muito o preconceito disso. Isso aqui é história de criança. Não, isso aqui era um gênero novo que era fantasia para adulto. Aí por isso que quando você vai ver chama de alta fantasia, né? Aí depois vira alta fantasia, né? Mas quando você vê a animação, ela não é para criança. Porque é uma história que a criança vai ler, mas ela pode ler, né? Mas ela não é uma história de criança. Ela não tem aquela coisa
simples e lúdica. Ela é complexa, os personagens têm profundidade. E aí entra no segundo ponto dele, que foi uma construção de um mundo, né, que virou world building, né, que é para todas as histórias, né, uma construção de um mundo que ia ser detalhada no Silmarillion, né, contando da criação do universo até aquele momento. Aí que vem a grande genialidade do Tolkien em dar profundidade àquilo tudo, é que os personagens não são o príncipe, o Charming Prince lá, o príncipe lindo, indo lutar contra um dragão para soltar a princesa. Quem que é o príncipe? De onde que ele veio? A arma dele é mágica por quê? O castelo tem um dragão para quê? Isso não existia. Era uma história que ela nascia para aquele fim e acabava ali, que o Vitor falou, era descartável. O Tolkien, quando ele cria um personagem, os personagens têm história, mesmo que a história que tá ali... O personagem não vai aparecer. Não aparece, exato. Mas era para quê? Para ser coeso dentro da história do mundo dele. Ele, para contar a história do Senhor dos Anéis e por que o Sauron existe, de onde que o Sauron veio, ele fez a criação do universo todo. O universo todo. E ele criou línguas, ele criou grafia para o que era escrito, ele criou mitologia de coisas que não faziam parte de nada escrito e detalhado nos livros, e aparecer em Silmarillion, sim. E aí a profundidade e a coesão daquele universo era tão grande que ela permitiu uma conexão do leitor com aquela história que nenhum outro tipo de literatura desse tipo, dessa linha de fantasia existia. Vou te dar um exemplo de uma coisa que não tem world building. Não tem. É complexo, porém não tem world building. Você não consegue chegar nesse nível de detalhe histórico dessa forma. Tem alguma coisa? Tem. Tem um world building, mas para contar aquela história naquele momento. Alice no País das Maravilhas. Por que tem um universo paralelo? Lewis Carroll. Esse tipo de coisa acontecia muito para fantasia. Era um portal mágico, era um buraco no chão, era um sonho, era uma coisa que ali estava criado um mote para você ambientar a sua história e pronto. Era isso. O Senhor dos Anéis, assim, ele não tem um paralelo com a realidade. Aquilo é a realidade e o mundo é daquele jeito. Ele foi criado assim, a partir de uma música, de uma sinfonia. Isso está no livro, tá, gente? Isso está no Silmarillion, vai ler. Aonde uma das entidades começa a querer fazer a sua música dissoar da orquestra, vai criando caos, e aí o caos faz parte do processo, ele é encampado novamente, e o caos faz parte da realidade, assim como o bem e o mal fazem parte de todos os personagens do Senhor dos Anéis. Você não tem o esqueleto e o He-Man e pronto, e ali o bem quanto o mal, você não tem um maquianismo, né, de só bem versus mal, assim, bem... bem, vamos dizer, separados, né, assim... O cara é mal porque ele é mal. Algumas coisas o Capitão Planeta e os inimigos do Capitão Planeta. O cara é mal porque ele é mal e o cara é bom porque ele é bom. Ele não tem... Beto, antes de eu passar muito pra frente aí, eu acho interessante a gente falar. Eu sei que a ideia não é falar o óbvio, e isso já foi falado em outros meios de comunicação, né, e tudo, mas não tanto. Eu acho que para chegar nesse ponto, por que o Tolkien fez isso, vale a pena falar um pouco do passado dele. Sim. Né? O Tolkien, ele nasceu na África do Sul. Com 3 anos de idade, ele foi para a Inglaterra visitar a família, que os pais dele eram da Inglaterra, e o pai dele morre lá na África do Sul, acho que de febre tifoide, alguma coisa assim, na África do Sul, nessa época. Como o pai dele morreu, a mãe dele não tinha por que voltar para lá, e ela fica na Inglaterra. E eles eram protestantes e a mãe dele se converteu para o catolicismo. E aí a família parou de mandar dinheiro para ela. Então eles ficaram muito pobres. O Tolkien, né, o irmão dele e ele ali, eles ficaram muito... Irmão ou irmã? Agora eu estou sem saber. Eu não preparei isso, tanto que a proposta não era fazer isso. Mas eles ficaram muito pobres. E passou uns anos, a mãe dele também morreu de diabetes, porque não tinha dinheiro para se tratar e a família abandonou eles. E aí ele e o irmão foram criados por um padre. Esse padre, o Tolkien fala dele como o segundo pai dele e ajudou na criação dele e tal. Desde pequeno, o Tolkien já era um cara que gostava muito de ler, né? E ele lia muito, ele gostava muito de línguas.
quando ele começou a estudar, ele estudou para ser professor de línguas, né? Ele se formou ali em letras, né? E literatura. E ele gostava principalmente assim, a formação dele era a língua anglo-saxã, né? A língua inglesa anglo-saxã ali. E aí, quando ele era criança, isso que o Humberto tá, por isso que eu queria falar, chegar nesse ponto. Ele começou a criar línguas imaginárias. Ele e umas primas deles criaram uma língua que era baseada no nome dos animais, para brincar. Depois disso, ele criou outras duas línguas ainda durante a infância e adolescência como brincadeira, para poder. E aí, só que aí, como ele ele se formou em letras, a partir desse momento, quando ele criava uma língua, ele criava toda a gramática, toda a morfologia daquelas palavras ali. Então, era um trabalho muito grande. Uma das coisas que diferencia o trabalho do Tolkien, esse world building que ele ele faz isso, a língua como parte da cultura daquele personagem ali. E as línguas principais, as duas principais línguas élficas, uma é baseada no finlandês e a outra é baseada no galês, eu acho, numa língua da Inglaterra lá, que ele considerava línguas muito bonitas. Eles são baseados, mas não são iguaizinhos, não. E ele faz essas línguas, pra elas soarem de maneira mais musical, entendeu? Para poder fazer. Então, assim, eu acho importante a gente falar isso, que, tipo assim, a formação dele e tudo que ele viveu, ele lutou na Primeira Guerra Mundial, entendeu? E aí muita gente critica, fala que a obra dele é machista, que a obra dele é racista, e eu não sei de onde que eles tiraram isso, né? Porque quem derrota o bruxo rei de Angmar lá, um dos espectros do Anel, é a Elwin, é uma mulher, né? A companhia, a Sociedade do Anel tem elfo, anão, hobbit e humano. Então, eu não sei onde é que ele tá falando de raça aí, né? Porque muita gente associa a obra dele, eu não sei se ele deu alguma declaração sobre isso, os orcs, né? E os homens e aqueles homens que trabalham pro Sauron, que vêm Os sei lá, homens, do leste lá, não sei onde que é que eles eles vêm do vêm, Oriente Médio, eles, né? eles colocaram isso no mundo real como se ele tivesse com preconceito contra os imigrantes vindo, né, dessas regiões lá, os árabes, os negros, os chineses, indo para pro leste do mundo, né? Então, assim, sei lá, mesmo que tenha, isso é coisa da época deles lá, e pra mim não diminui a obra dele em nada. Mas eu acho interessante esse background dessas coisas aí pra gente poder ir adiante. E assim, ele era fã na literatura, principalmente de obras como Beowulf, as sagas nórdicas, entendeu? Histórias medievais. Então, assim, isso tudo veio a compor o, a, tipo assim, o background dele, É. veio a compor o conhecimento dele para ele poder criar essas coisas, sabe? Então o negócio dele, e ele, depois que a mãe dele se tornou, ela se Católica. tornou cristã, né, ela católica, É, católica. ele também se tornou católico. Ele viu tanto a morte da mãe, quanto tudo que ela passou, como um sacrifício em prol da fé. E isso afetou a obra dele também. Então, assim, ele falava que ele não acha que ele contar uma história diferente, em vez de Deus ser outra criatura ali e tal, que criou o mundo e tudo, porque mesmo em outras religiões da Terra reais, essas religiões elas se refletem um pouquinho no cristianismo. Então ele acha que tudo tem a ver com o mesmo Deus, mesma coisa, tudo só que com nomes diferentes, né? É. Então, assim, só fazendo um ponto, É, antes que eu comece a falar demais, mas o eu já fato, falei demais, mas o antes que. fato, Só para não passar para frente muito, nessa época da criação do Senhor dos Anéis aí, isso. né? Como que esse background dele de ler muito literatura, de gostar de fazer língua, de ser professor de línguas, né? Influenciou para ele criar o Senhor dos Anéis e por que que ele foi tão diferente. Ele era professor de Oxford, de letras em Oxford, né? Uma das grandes universidades da Inglaterra, do mundo, né? Um dos títulos dele, ele é conhecido como professor também, né? E quando ele escreveu o Senhor dos Anéis, ele já tinha pressão da editora e tudo e tal. Ele foi reconhecido no meio acadêmico como uma obra coesa. Não necessariamente se ele ganhou leitores no meio acadêmico como uma obra de arte, mas ele não foi rejeitado. Mas era estranho você ter uma coisa de fantasia daquele jeito que não era voltado para criança, que não era aquela história fantástica do herói contra o vilão e resolvido ali. Se você pensar bem, eu vi
uma entrevista do Tolkien falando assim, que ele fala que a história do Senhor dos Anéis, ela é uma história sobre Deus, sobre a criação de Deus, não a criação do Deus, o que Deus criou, né? E que o que rege ali, a grande dualidade que existe não é entre o bem e o mal, é de cada indivíduo, entre ambição, a sua corrupção íntima e amor. A dualidade está nos personagens. E aí eu vi uma estudiosa de literatura falando o seguinte, que não existe o herói que ganha a batalha em Senhor dos Anéis. Aí eu fui parar para pensar, e aí ela levantou alguns exemplos, efetivamente não tem. Você tem lá o Aragorn, que ele ganha algumas batalhas, mas ele não vence a guerra. Quando ele vai para os portões lá, os portões negros, ele vai para criar uma distração. Ele já não tem grande parte do exército dele, ele lutou umas batalhas violentas lá e quase se lasca todo. O Boromir é corrompido. Os humanos lutam lá nas minas e tem baixa pra caramba. Tem, assim, batalhas que são vencidas, mas ninguém ganha a guerra. O Frodo não destrói o anel. No final, ele perde a batalha pro anel. O anel, ele é destruído pelo Gollum sem querer, e não era a intenção dele, num acaso, cumprindo uma coisa que o Gandalf falou, quando eles falam de matar o Gollum. Ele fala, o Gollum ele tem um papel no mundo. Seja para o bem, seja para o mal. Com isso, a destruição do anel acontecendo por um acaso, a batalha de todos, o esforço de todo mundo junto, na conjuntura que foi criada, daquele esforço de suor, sangue e vidas, vence. Mas o Tolkien o tempo inteiro tem ali que matar não é legal. Matar o seu inimigo não é legal. Matar ele covardemente porque ele é ruim, porque você sabe que o Gollum não tem salvação. Isso todo mundo vê, todo mundo sabe. Mas ele tem um papel, seja para o bem, seja para o mal. O Sam tá lá para falar toda hora. O tempo todo o Sam tá lembrando isso. Então, o que a galera nos filmes entendeu que a relação do Sam com o Frodo era coisa de homossexualismo, não tem... porque esse povo hoje em dia não entende o que é amizade verdadeira. Não entende, essa geração do tal pra cá não entende. Os hobbits... Os hobbits... Vamos limitar o número de bullying por episódio? Vamos eu não tô brincando. É porque tudo tem que criar essas coisas hoje em dia. Humberto, já que interrompeu, deixa eu falar um negócio. Não, mas deixa eu concluir. Porque o que acontece assim, os hobbits, eles eram unidos, os hobbits, eles viviam nas suas vilas, eles eram um grupo fechado. Se você vê até a representação que teve aqui dos Harfoot lá que são os proto-hobbits, eles são muito, muito unidos e eles são gregários. Eles dependem do bando deles, do grupo deles, da sua sociedade. Eles são muito ligados a ele. Então, quando o Sam vê o Frodo indo para o sacrifício, aquilo não faz sentido para ele. Culturalmente, eles têm que se apoiar. Mesmo que eles sejam chatos entre eles, peguem no pé um do outro, não sei o quê, tal, tem as suas brigas sociais, eles enxergam ele como semelhante, eles têm que ser apoiados. E aí ele entende que ele tem que ajudar o amigo dele, que saiu do condado, que era uma coisa inconcebível, para um bem maior, e eles abraçam aquilo. Ele vai e ele o tempo todo, o anel não corrompe o Sam de jeito nenhum, porque o Sam ele sequer pensa no poder. Ele está o tempo todo preocupado com o amigo dele. Aquela cena final dele carregando, ele falou, não, leva o anel. Ele falou assim, não, você leva o anel, eu levo você. Aquela cena foi do caralho no cinema. Foi foda. Aí o pessoal... Cara, galera, ali o filme tem uma velocidade. No livro, você vê como é que o cara é amigo. Aquela amizade de verdade... Vai ler livro, gente. Aprende a ler. Aí você vê o que é amizade. O cara que fala assim, você vai cumprir sua missão. Eu vou ser bem claro, né? A gente sempre bate toda hora, que uma obra não pode depender de onde ela foi baseada, né? No cinema você dá pra perceber isso. Isso aí, a questão da amizade, ela tá muito clara. Essa outra língua, essa outra leitura, ela é completamente fora, desproporcional. Eles falam, por exemplo, tem uma fala que o Sam vira e fala assim, na hora que o Frodo tá
tá ficando louco lá, tá quase matando ele fala assim, é o seu Frodo, é o seu Sam, senhor Frodo e tal. Aí ele fala assim, é o seu, é viado, não sei o que e Ah, tudo, isso é não. homossexual. Não é isso, gente. Né? É questão de amizade ali, de uma amizade forte, duradoura, a pessoa que é capaz de sacrificar pelo outro. É um amor. É É, um amor fraternal, o que sacou? acontece, é o que acontece com Gandalf com todos os hobbits. É o que acontece Exatamente. com Gandalf com Gollum. Tipo assim, o Gandalf, ele é uma entidade, né? Ele é mais do que as outras... Ser Isso é legal, humano, né? um mago. É ele é aquele um mago. negócio, né? Ele é um mago, mas só que o mago não é um ser humano que aprendeu magia. Não. Ele Não. É uma outra concepção. É muito legal. É muito Ele é legal um a profundidade. Maia, né? Um Valar ou um Maia? Um Valar, Um né? Valar. Aí, o que acontece o tempo todo é a dualidade lá entre o amor dele pelo seu semelhante, o amor dele pela vida, o amor dele pelos amigos, as novas raças que ele torna amigos, e como que aquilo faz com que ele supere a ambição de querer ser mais do que o outro. O que corrompe é o poder. O que corrompeu o Saruman foi o poder. O que corrompe os Nazgûl é o poder. A Galadriel, quando ela oferece o anel para ela, ela tem ela sabe que o poder vai destruir ela. A percepção dela como sendo uma elfa milenar, ela sabe que aquilo ali, se ela se entregar, ela aceitar aquilo vai corrompê-la. Porque ela sabe que ela não tem a capacidade de suportar a tentação do poder e que ela vai se corromper. Cara, isso é de uma profundidade muito maior do que simplesmente o inimigo do Capitão Planeta, sabe? Que pra mim é o pior desenho do planeta, assim, é das coisas mais ridículas de bem e mal pra mim, eu vou sempre usar essa referência. Que a importância da Galadriel pro mundo todo, ali, que mantém ali, do reino dos elfos e todas as entidades que enxergam ela e toda a história que ela tinha, e mesmo assim ela pode se perder, o heroísmo dela e fala assim, eu não tenho capacidade para suportar isso. É muito mais profundo, cara. Tem muito mais contexto. E a partir daí, todo mundo que gostou daquela literatura, que foi atrás daquilo, aí teve até assim, uma importância histórica grande, né? Porque o Senhor dos Anéis vai estourar nos Estados Unidos Essa como literatura na década de Essa 60. história é bem legal. E foi uma cópia pirata, né? Foi Que uma não tinha cópia sido pirata. publicado lá ainda. Parece que ele não queria publicar nos Estados Unidos, né? Acho que falaram pra ele publicar, não quis. Eu acho que Eu não sei se ele não queria publicar. Eu sei eu sei. que chegou nos Estados Unidos, o que eu li foi que chegou cópia pirata, e aí virou uma febre nos Estados Unidos. Eles fizeram o seguinte, aí os virou livros uma antigamente febre. todos tinham capa dura. Era o normal de livro. E aí quando eles foram lançar nos Estados Unidos, usaram uma brecha legal de direito autoral para publicar o livro num formato físico diferente e com isso não pagar direito autoral. E aí fizeram ele em capa mole, com a capa colorida pra caramba, e soltaram ele custando o equivalente em valor de hoje, menos de $10 cada livro. Então ele ficou barato. E aí na década de 60, com os hippies chegando na contracultura e coisa e tal, tinha a cultura hippie tinha um apelo pela coisa do natural, pela coisa da vida mais simples, sem saber de guerra, sem saber de conquista espacial, onde o homem poderia viver em uma harmonia. Aí criou-se uma ideia do cavaleiro, aquela coisa medieval, heróica, sem pensar na parte ruim da Idade Média, né? Era aquela Idade Média romantizada. A cultura de Idade Média de cavaleiro passou a ganhar uma importância cultural dentro da mitologia dos hippies que eles buscavam. Esse livro falsificado do Senhor dos Anéis, que tinha uma capa colorida, que tinha coisas e elementos fantásticos e tudo, e vendendo barato, começou a vender e vender bastante, até porque eles jogaram eles nas bibliotecas de universidade, né? Onde tinha as pessoas que tinham já propensão a ler. E isso fez um boom. E aí eles tiveram que lançar o livro depois com direito autoral de verdade, com outra, que não era capa dura também, mas com capa colorida também, para aproveitar aquilo. Isso fez um primeiro boom mundial dessa fantasia, ou seja, aí já foram para a década de 60, ali foi quase 10 anos depois, ela teve um boom nos Estados Unidos, e esse boom foi percorrendo ali a cultura pop toda entre jovens.
E aí... Senhor dos Anéis virou um ícone da contracultura Da na época, contracultura. justamente pelos motivos que você falou aí. E aí começa a influenciar a música. Led Zeppelin, o Jim Page gostava de Senhor dos Anéis pra caramba, pô, ele era hippie, fazia parte daquela coisa toda. Não, todo mundo que tinha, não só hippie, mas nessa época aí, todo mundo que tinha o hábito de ler, que era mais culto, mais literado, foi influenciado, porque é uma coisa que todo mundo leu na época, Todo entendeu? mundo- Quem gostava de literatura. E aí Então, começa a influenciar a música, começa a influenciar outras mídias, né? Aí vai ser feita animação e tudo e tal. E aí ela ganha proporções, ela sai do livro e vai para a música. Ela sai do livro e vai para outras obras que começam legal de falar a copiar. dentro da obra, né? Não só a linguística que ele fez, né? Fez línguas élficas e tal, mas ele criou poemas, criou canções, Músicas, né? Então você vê... tem livros, né, que são só poemas. Então assim, você tem dentro da obra... o cara não fala, o cara cantou uma canção, assim como muitos... autores fazem. Não, a canção é essa. Taranana, com ritmo, com tudo, né? O poema, né? Ele faz o poema Ele usava mesmo, técnica então, assim, de letras, porque ele era um professor de letras, então, dos assim, bons. Então, assim, existia uma profundidade muito maior. E quando você tem uma obra com muita profundidade, né? E com esse impacto cultural que existiu, cara, não tem como. Se você pegar uma árvore genealógica, vão ser do Senhor dos Anéis, você vai ver ramificações de vários livros, assim, que vão desembocar lá na frente, nas suas proporções, vai desembocar, por exemplo, em obras que hoje são muito famosas. Harry Potter. Não teria Harry Potter se não houvesse Senhor dos Anéis. Seria muito diferente. Seria muito diferente, né? Não, é a inspiração declarada da É. J.K. Rowling e o Senhor dos Anéis. Isso Cara, aí não tem dúvida. 300 mil animes que... The Witcher, É. que não é nada dos Estados Unidos e da Inglaterra. The Witcher, The Witcher. o autor dele fala que foi inspirado por Tolkien e Senhor dos Anéis. Cara, então assim, a gente falando sobre influência, cara, A Guerra dos Tronos. Guerra dos Tronos. tem O influência. George Martin. Você tem Quem são as assim, influências maiores de George Martin? George Martin é foda, velho. E É não Tolkien quer dizer, e não quer e dizer, o né, criador do Conan. tem isso também. Entendeu? É foda. Por que George Martin é tão bom? Porque Tem ele duas sabe quem é Vamos lá, melhor tem na duas literatura. coisas que não pode faltar em nenhum podcast nosso. Bullying O bullying e o Conan. e o Conan. Mas aqui, o que a gente tem que falar é o seguinte, não quer dizer que esses autores que foram influência são autores ruins porque chuparam de uma obra. Não. Eles não copiaram, eles Não foram copiaram. influenciados. O negócio é é o seguinte, diferente. se criou um universo, uma bagagem, né, uma questão muito assim, profunda no nosso próprio, dentro da própria cultura, ficou intrínseca, né? Quando você pensa no Entranhado elfo, lá. por exemplo, você vai pensar no elfo do Senhor dos Anéis. Né? Você vai pensar nos anões, os anões Senhor dos Anéis, né? Você até vai no Dungeon Dragon lá que tem os, como é que chama lá, os que seriam mais parecidos com os hobbits. Halfling. Os Os Halflings, né? Você pensa um pouquinho pô, esse aqui é o Hobbit, cara. Aí quando você vê o elfo... Você não pode usar Hobbit, né? Quando você vê o elfo do Harry Potter, pra mim aquilo ali é um halfling. Aquilo ali pra mim é um gnominho. O elfo doméstico é muito feio, velho, né? Parece um gnomo, é isso mesmo. Não tipo parece leprechaun. um elfo. Então assim... Mas é o elfo dela, né, cara? É É o o elfo que ela dela. criou. Mas assim, é porque a referência, ela tá aí. Agora, ele criou os elfos? Não. Ele criou a mitologia dos elfos? A parte dela, não. Mas o resto da criação daquela espécie, a cultura, a língua, a forma de se portar, a arte visual, de Art Nouveau, né? Ele adaptou coisas e o resto ele criou um background para criar um universo coeso. E esse universo coeso começou a forçar todo mundo que fosse escrever depois a ter essa coesão que, por exemplo, Star Wars não tem. Star Wars Ele virou o padrão que É. tinha que ser seguido em fantasia. Isso, e assim, pra você contar uma história, você tem que pensar no background. O Star Wars não era assim. O Luke e a Leia, eles não eram irmãos, eles viram irmãos no meio da história. Por isso que tem aqueles furos de roteiro do caramba, porque não teve aquela construção, aquele world building. E, cara, o Tolkien era exagerado em world building. Não, por isso que demorou anos, né? Porque É, ele escrevia... Eu queria comentar uma coisa que eu tô passando pra frente. Esse livrinho aqui não é nem 10% do que ele escreveu pra Não, poder é ler nada. isso aqui, ó.
Nada, não, nem um. Isso aí é o suco, É. né? A nata do que ele escreveu, né? Isso é uma Assim, que é o que virou pincelada mais ali, ó. famoso. Beleza, ó, isso aqui tá É. bom. Isso aí é um pedaço da história, assim, É. é um capítulo final, É. assim, do Só que livro, assim. talvez seja o pedaço mais interessante pro público, né? É, Então, seria por isso que fez mais sucesso. Seria os 10 anos de uma história milenar. Vamos dizer assim. Nossa, muito. Mas deixa eu comentar, eu queria comentar duas coisas. Primeiro é o seguinte, essa demora pro Tolkien escrever esse livro não foi porque ele escrevia devagar, igual o Martin tá fazendo com os livros de Game of Thrones agora. Não criticando o Martin, só comparando. Até porque lá, naquela época não tinha, ele não brincava de cama elástica, de bongô, de carrinho de controle remoto, né? Não ficava nas redes sociais não ficava nas postando. redes sociais chegando outras coisas, né? Então, É. E aí o que acontece? Ele era muito perfeccionista. Ele demorou isso igual o Paulo. Ele demorou esses 10 anos para poder soltar o livro porque ele queria fazer um livro bom. E ele não estava feliz com o que estava acontecendo ali. Aí até ele chegar no a obra pronta. Não que chegou no momento, não, agora tá bom, aí ele foi e publicou. Entendeu? Outra coisa que eu queria falar é o seguinte: esse paralelo que o Humberto falou aí do Hobbit, do Hobbit não, da obra do Tolkien, né? E principalmente do Senhor dos Anéis com o cristianismo, ele vai mais além disso. Então, se você pegar na obra lá do Silmarillion, você tinha Deus, que Deus decidiu criar o mundo, decidiu criar lá. Aí ele criou anjos, só que ele não chama de anjo, né? Ele criou uma série de entidades ali para ajudá-lo a cantar. E criou subentidades, entidades um pouco menores, para ajudar na construção de tudo ali, né? Uma dessas entidades maiores que ele criou, que era o anjo mais lindo, mais poderoso lá, ele fica com ciúme da criação e quer colocar a própria música dele. O que é uma analogia, uma Morning. outra versão de Lúcifer, né? Do anjo que cai, o anjo Do caído. anjo caído. Então esse vira o Morgoth. O Lúcifer dele é o Morgoth. E ele não consegue criar nada novo. Só Deus consegue criar. Ele só Então consegue ele deturpar a altera obra. ele corrompe e altera o que Eru Ilúvatar criou, o que Deus criou. E Então tudo ele que ele altera aquilo cria, ali. o Ilúvatar apropria e aquilo faz parte do mundo. Exatamente. Então, aí o que acontece? Só que Eru Ilúvatar, na hora que ele viu que um lá fez caquinha, estragou o universo dele, em vez de ele acabar com tudo, ele deixa aquilo ali. Então a corrupção que foi criada, ela tá em tudo. Tudo que foi criado na Terra-média, né, no nosso mundo ali, que a Terra-média é o nosso mundo, ela está corrompido. Está corrompido, tem uma corrupção ali dentro. E aí entra aquele negócio que o Humberto falou. A gente tem a capacidade para o bem e para o mal. As nossas escolhas vão fazer a gente ir para o lado do bem ou ir para o lado do mal. Então, tudo que é criado nessa terra aqui, na Terra-média, tanto no solo, quanto nas plantas, nos animais e nas criaturas sencientes, nas raças sencientes, tem ali uma propensão para o bem e a propensão para o mal. E é isso. O que é isso? É o Tolkien analisando a religião cristã, a criação de Deus, do universo, Lúcifer, né, que é o anjo caído, a corrupção que ele tenta fazer na Terra. Então, é uma leitura do Tolkien da mitologia bíblica também, entendeu? Então, ele mistura isso tudo. E aí, o que acontece? Essas raças mágicas, os elfos, elas têm um plano, né? Tem um outro plano que não é onde Deus vive e tudo, mas tem um lugar lá que é uma terra abençoada que fica além do mar, né? Que é para que eles podem ir para lá. E lá tem todas essas criaturas lá. Tem os Valar, os Maia, tem elfos que vão para lá e tudo. Ou seja, a terra ela está sendo preparada só para os humanos. Sim. Essas outras raças fantásticas vão mudar para lá, que seria o reino das fadas na mitologia da Inglaterra e tudo, né? Seria Faerie, que é um mundo que vive em paralelo com o nosso ali, mas que as fadas podem vir para cá e eventualmente os homens também podem ir para o lado do mundo das fadas. Então assim, você vê, igual o Humberto tá falando, o Paulo falou, não é que esses autores de hoje copiaram Tolkien, mas Tolkien se inspirou em coisas que já existiam, entendeu? Ele cita vários autores que foram referências para ele para poder criar. E o primeiro livro que ele escreveu foi uma tradução de Beowulf. Ele escreveu uma tradução de Beowulf, uma adaptação para o inglês, e além de escrever essa adaptação, ele escreveu um livro que é tipo uma crítica a Beowulf, né? Então era a história que ele mais gostava. Eu vi ele falando, né? Eu já vi ele falando sobre isso. Então você vê que ele também teve as influências dele anteriores ali e ele criou uma coisa nova, mas ele tem influências dessas coisas na obra dele, tanto do catolicismo, da história bíblica, quanto também
de histórias fantásticas, de mitologia do mundo dele ali. Então, só essas duas coisas que eu queria falar, não sei se você passar pra frente aí, pode ir embora. Ah, e antes de soltar Hobbit, ele escreveu vários livros, né? Ele escreveu esse livro do Beowulf, ele escreveu um livro que era histórias de... Eu não tenho traduzido em português, mas On Fairy Stories, seria histórias de fadas, mais ou menos, né? Ele escreveu vários livros para as crianças, inclusive o Robert Randon, que a gente já falou aqui, As Aventuras de Tom Bombadil, que vocês citaram. É, ele escreveu outros livros. Aí depois ele escreveu o Hobbit. Aí depois ele escreveu Lord of the Rings. Depois o Silmarillion foi lançado, se não me engano. 77. Depois que ele faleceu, É foi porque pelo faleceu. Christopher Tolkien que lançou, né? Filho dele. É. E aí tem Contos Inacabados, que em inglês chama Unfinished Tales and the History of the Middle-earth. Então, são Contos Inacabados e História da Terra-média. E depois disso saiu, né? Os Filhos de Húrin, A Lenda de Sirgo de Gudrun, A Queda de Arthur. Saíram vários livros depois disso que o filho dele, o Christopher Tolkien, que foi o herdeiro, vamos falar assim, cultural, né? O herdeiro intelectual do pai, ele pegou todas os anotações, esses escritos que o Paulo falou, tudo que ele criou para aquele mundo, muita coisa ele criou só para criar background, não era para virar livro. Mas o Christopher pegou aquilo e é tão bom que ele transformou em livro. Então tem Beren e Lúthien, a Balada de Beren e Lúthien, que é extraordinário, e A Queda de Gondolin. A Balada de Beren e Lúthien parece aquelas histórias, aquelas sagas gregas, né? Aquelas tragédias gregas e tal. Esse é um bom exemplo, cara. Porque de Beren e Lúthien, a história é o seguinte: é um humano que ele pede ele se apaixona por uma elfa. Eu vou contar muito resumidamente para quem não leu. Mas o pai... E só que é um casamento entre uma elfa, que Humano é imortal, elfa. e um humano. E o pai da elfa fala o seguinte: não, eu só deixo você casar com ela se você pegar a joia lá Da cabeça do capitão maior do mundo. Do capeta maior do capeta maior do mundo. Tipo assim, dá uma tarefa impossível pro cara, porque ele não quer que ele case com a filha Que dele. todo mundo havia tentado pegar, porque ela era uma pedra mágica que daria poder, não sei o que, tudo no fim das contas, a mulher, a elfa se junta a ele, e eles conseguem pegar o negócio todo, e o motivador maior da história dá certo, beleza, ok? O que ninguém conseguia pegar, o motivador que levou todos a fracassarem, era a ambição, o poder, a autopromoção, enquanto os que foram guiados pelo amor foram lá e conseguiram. Esse é um bom exemplo, cara, daquilo que eu estava falando assim. É o motivador do interno, da força interna de cada um. Que quando aquilo, um sentimento que não é nobre, que não é divino, que não é a criação do mundo pelo amor, pela corrupção e pelo poder e pelo tudo, ele não é a força motriz suficiente para que ele consiga vencer aquilo que ele quer. Esse é ótimo, é um ótimo exemplo. Porque todo mundo tentou fazer isso e todo mundo fracassou, mas todo mundo usou o motivador errado. Isso é filosofia. Isso não está escrito lá assim, então concluímos que... Não, isso é uma análise filosófica da coisa toda. Que é o que, na minha opinião, está sendo muito difícil de fazer os anéis de poder ter aceitação do público. Tá ruim porque ficam mudando um monte de coisa que não deveria, né, velho? Tem isso. Por exemplo, eu também não gosto do Gillen no filme, detesto, acho aquilo eu também não gosto, odeio. Mas aquilo é uma mudança, mas é ofensivo. Mas quando você muda a filosofia daquilo, que é o que a galera fala assim, cara, mas... a mudança da filosofia. Quando você muda a filosofia, você muda o cerne de todo herói e de todo vilão e de todo personagem do Senhor dos Anéis. É a dualidade dele lá entre a ambição e o amor. Entre, que vou chamar, né, simplificando para a linguagem de todo, o bem contra o mal, né? Mas não é isso. A filosofia não está ali. Se a filosofia não está ali, fica uma história que, assim, é bonito a fotografia, é legal a encenação, o CGI, tem as coisas que estão lá, você vê coisas que você só tinha lido, que começa a aparecer, para quem lê os livros isso é legal, mas tá faltando alguma coisa. A história é ruim. Tá, cara, mas mesmo uma história ruim, se ela tem um bom motivador, se aquilo tá lá, ela te pega num ponto específico, que é o que fez o Senhor dos Anéis, para mim, ter a importância como um todo, ter sido diferente naquilo tudo, é a filosofia.
É a filosofia. É. Humberto, mas quando você pega uma obra tão boa quanto O Senhor dos Anéis, você faz a adaptação do cinema, poderia ser uma porcaria. Mas mesmo a adaptação inferior ainda é muito foda. Então, Mas mesmo quando a gente fala do Senhor dos Anéis, os 3 livros, né? Eu faço Senhor dos Anéis, mas vamos falar sobre é, né, o Senhor dos Anéis como um todo, né? Não tô falando só do primeiro, segundo, terceiro livro. Mas quando você pega ali, cara, mesmo colocando lá o anão como um alívio cômico, mesmo fazendo umas coisas, cortando algumas coisas do livro, mesmo colocando o Gandalf fazendo umas piadinhas meio sem nada a ver, assim, saca? Cara, é tão bom a obra original que mesmo ela sendo ali 10% da obra original, ela já é excelente. Ela é muito acima de um monte de coisa de Mas é filme. porque ali tá a Entendeu? filosofia. Ali os personagens, eles sabem o que eles eram. Quando você pega em spin-offs, em coisas que foram criadas a partir, teve muito livro que copiou O Senhor dos Anéis, né? Lá na década de 60 Até e tal. hoje tem, né, Até velho? hoje tem. Então, tinha que era copiado feroz, assim, que a história era bem a mesma. Não tendo a questão, aquela filosofia por trás, que abarca aquilo tudo. A filosofia de Star Wars é outra, completamente diferente. A filosofia de Star Trek é outra, completamente diferente. A filosofia do Harry Potter é outra. A filosofia do Senhor dos Anéis é o que fez o Senhor dos Anéis chegar onde chegou. Mesmo as pessoas não pegando claramente o que é, não tá ali escrito, eu acho que se escrever você até perdeu o sentido, é aquilo que faz com que o cara veja, ele cria uma afeição por algum dos personagens, cria uma ligação com aquilo tudo e começa a se imaginar, e você fala assim, eu queria estar lá na Terra-média, assim. Se você pensar friamente, eu queria não, foi o que a gente falou sobre os mundos. Porra, lugar feroz, cara, ali é terrível, ali a Idade Média é muito pior. Mas porque ali você enxerga num ato heróico do Sam carregando o Frodo, cara, ele passou por tudo, por todas as privações, por todas as noites mal dormidas, do terror, o envenenamento do ar envenenado, da água envenenada, a perseguição, as lutas contra a criatura, o terror psicológico, ele ainda fala assim, não, nós vamos concluir. Cara, você é meu amigo, eu vou te levar até lá. Cara, aquilo ali é muito mais do que uma história só de sacrifício ali, cara. Lembrando, não tem um herói em Senhor dos Anéis, um herói. Você tem todos os heróis. Você tem todo mundo que sacrificou, que foi atrás e pensando numa unidade. É filosofia. O próprio a ida ali aos portões para poder distrair o Sauron. Eles iam morrer. Ia morrer, aquilo Todo é mundo suicida, ia morrer. completamente suicida. Todo mundo ia morrer. E aí o que o rei faz, cara? Ele pega a espada e vai. Bicho, que rei medieval fazia isso? Mas é porque ali ele não é rei. Ali ele tá pelo amor que ele tem aos hobbits. E aí, cara, o livro o tempo todo fala de amor. O tempo inteiro fala de amor. É bíblico pra caramba esse troço. Né? É aquela relação da divindade que ama você. Porque o mundo foi criado para os humanos. Os anões, quando surgem, um dos Ainur lá, ele tá tão agoniado que o mundo, ele acha que o mundo já tá pronto, que os humanos já podiam vir, eles não vêm. Ele tenta criar os humanos, ele cria os anões. E aí... Não, na verdade é o seguinte, na mitologia ele cria os anões para ajudar ele a criar as coisas que ele precisa do mundo. Ele é ele é o artífice, né? Ele cria as montanhas, ele cria tudo que tem ali no mundo. Ele cria os anões para poder ajudar ele. E a partir de um certo momento ele vê que os anões também passam a ter ideias próprias, passam a poder fazer as coisas. E Eru Ilúvatar, o Deus, chega na hora que vê que ele fez isso, chega assim, não, você criou uma coisa sem eu deixar. Você criou uma criatura viva que não é para ter. Aí sacrifica todos. Aí quando ele vai sacrificar, o Deus chora lá. Eu esqueci o nome dele. Aí Eru Ilúvatar, não precisa sacrificar, deixa eles viverem aí, porque eles são sencientes, eles têm medo, eles sentem, né, e tudo, e o amor que você tem por eles salvou ele. Então os anões, eles são criados para ajudar esse cara, né, esse Deus aí, esse semideus. E aí, tipo assim, é a criação do paraíso, porque vai chegar Adão e Eva e vai povoar o mundo cheio dos... Não tem expulsão do paraíso, né? Mas é isso, o mundo é tem feito... a corrupção, né? O mundo tem a corrupção. O mundo é feito para os humanos. E era para ser perfeito. Era para ser Só perfeito. Só que aí, Morgoth, né, foi lá e deturpou. Exato. Mas porque a ambição, a corrupção, a maldade, a ruindade e o caos fazem parte do mundo. Olha só como é que é legal isso. Isso comprova o que o Paulo falou. Nós estamos conversando aqui de obras, de coisas que não acontecem no Senhor dos Anéis. Nós estamos conversando de coisas que acontecem no Silmarillion,
na É. balada de na história de Beren e Lúthien, né? Balada de Beren e Lúthien. E se você pensar, por exemplo, você tem também Os Filhos de Húrin. É outra tragédia violenta e um livro muito legal. E tudo isso ele escreveu não para virar livro, é background dessa história Que não ia que a nunca gente viu do aparecer. Senhor dos Anéis, Nunca ia aparecer. entendeu? É. Por exemplo, a Beren e Lúthien vai refletir no para meio que justificar até a história do sogro do Aragorn lá, né? Putz, Elrond. fugiu aqui. Do Elrond. Elrond, né? Que é um meio elfo, que é descendente lá também de uma elfa com humano e tudo, entendeu? Então, assim, e tudo que ele escreve é para poder. Tudo que ele escreveu e que o filho dele transformou em livro depois, provavelmente terminou alguma coisa, ligou algumas coisas e tudo, ou não sei se publicou exatamente como o pai escreveu. Vai Ele lembrar que o fez filho isso. dele, né, o Vitor, o filho dele foi um grande ali, revisava as coisas do pai. O pai mandava pra ele. Pra Ele poder ver. trabalhava junto, Né? né? Ele Então, assim, era não de é, certo, não é o filho que morreu, foi lá, abriu o baú do pai. Não, ele Não. conhecia Não, exato. profundamente Tolkien o que teve o 4 Tolkien filhos, né? queria dizer, né? É. Então, É. assim, Se não me engano, ele teve 4 filhos. Só o Christopher Tolkien que tinha essa coisa de fazer as coisas junto com E ele, foi ele que né? vendeu Os os outros, direitos. um virou padre, eu acho, e ele teve 4 filhos. Uma menina e 3 meninos. Um virou padre e os outros 2 tiveram outros caminhos. O Christopher não, ele desde novo ele começou a trabalhar junto com o pai e ele virou ali o herdeiro intelectual dele também, né? Aí, vamos lá. A partir daí, tudo mudou. As coisas começaram a seguir por si só, aquele grande impacto na cultura pop, não sei o quê. Deixa Veio eu perguntar uma série. coisa para você antes de você continuar. Qual o seu livro preferido do Tolkien? Cara, Ele escreveu mais de 40 livros, né? Só para todo mundo saber aí. cara, é difícil. Porque o que mais teve impacto pra mim foi a trilogia do Senhor dos Anéis. Ela foi absurdamente impactante. E eu li ela primeiro. O Hobbit veio depois, as outras coisas eu fui ler depois. Então, assim, eu não consigo não falar da trilogia. Eu acho que o Retorno do Rei, pra mim, foi muito impactante, porque quando eu li, eu já li sabendo que era a última coisa, né? E é onde você tem um desfecho. Eu acho que ele, pra mim, não tem como separar das outras, né? Não tem como, vou ler só esse, não tem jeito. Mas se eu for dividir ele em 3 livros, eu diria assim que o Retorno do Rei, pra mim, foi muito impactante. Mas, o Senhor dos Anéis, pra mim, em 97 foi considerado uma... Não lembro quem foi que fez essa... Foi uma livraria, foi a Amazon. Eu não lembro quem foi que fez. Uma pesquisa de melhor literatura do século XX e o Senhor dos Anéis ganhou, né? E não era só leitura de fantasia, foi o melhor livro. E pra mim, até hoje, não teve nenhuma outra coisa que eu li que foi tão impactante. E também não foi o livro mais fácil que eu li. Eu achava muito difícil de ler. Ele não é uma literatura fácil. Eu achava muito lento. Mas mesmo assim, ele me prendia, cara. Uhum. Eu não sei porque eu gosto muito de ler, então eu não sou muito parâmetro para isso. Mas É porque eu achava quando ele eu lento. comprei O Senhor dos Anéis, eu li em uma noite. Quando eu comecei a ler, eu não parei de ler até acabar. Eu comecei de noitinha e virei a noite inteira lendo. E aí era sábado para domingo, eu tinha que esperar segunda para comprar o resto. Eu fiquei agoniado, porque foi o primeiro salário que eu tive, que eu ganhei, né? Como eu era muito pobre, não podia comprar as coisas, eu já era doido para ler O Senhor dos Anéis. Eu fui na leitura da Savassi e comprei lá um. Falei assim, vou ler durante uma semana, na semana que vem eu venho cá e compro. Comecei a ler e não consegui parar, cara. Então eu fiquei de sábado a domingo lendo, em vez de sair, de fazer outra coisa, eu fiquei lendo, o nerd normal, né? Fiquei lendo tudo, o dia seguinte, quando acabou, eu fiquei louco. Eu tive que esperar segunda-feira, sair do serviço, cheguei atrasado na faculdade, que eu passei lá e comprei os outros 2 livros, e em uma semana eu li os 3. Eu fiquei assim, foi... Então, pra você, é o Retorno do Rei. E o Retorno do Rei eu fui lendo devagar, pra você ter uma ideia. Pra não acabar, Sabe isso? Eu fui lendo ele devagar, cara. Eu fui lendo ele com cuidado. eu devorei, cara. Só que eu já li várias vezes igual- depois. Porque eu não queria que ele avançasse, sabe? Assim, corre e como é que termina. Não, porque o que acontecia? Quando eu comecei a ler A Sociedade do Anel, porque a velocidade do livro é muito lenta. Diferente de Duna.
que é um livro grande também, mas que é mais fácil de ler, para mim. A velocidade dele é lenta, para minha cabeça, que roda muito rápido. Mas aquilo é importante para você ambientar. Porque é engraçado que, de repente... Tem muita descrição, né, Ele cara? estava descrevendo um campo com a relva, uma floresta, as cascas das árvores, as flores, não sei o quê, e você vai lendo aquilo, você... É lento. Se você lê de verdade, né? Você vai lendo. No fim das contas, você está no meio de uma batalha, cara. Você fica, cara, você chegou no meio da batalha. Como é que isso acontece na história? E era, cara, uma literatura diferente para a época. Se ele fizesse de outra forma, e aquela descrição tinha um propósito, se ele fizesse de outra forma, talvez ela não criasse essa capacidade de te prender. Ele descreve tudo com muito detalhe. Porque o universo dele é muito rico. E aí que você começa a entender da riqueza de detalhes que o universo dele tem para ele escrever aquela página. Aquela página tem milhares de páginas que serviram de suporte até chegar ali. Isso é incrível, cara. Isso é incrível. Eu mestro RPG e eu fui perceber isso muito tempo depois. Eu vou mestrar RPG. Eu tava mestrando um jogo que é normal, né? Começa e para. Um jogo de detetive que vocês jogaram. Ambientado na década de 30. No começo de 32, 33. Aí ela é baseada em Nova York. Naquele lugar onde vocês estão jogando, que eu tenho mapa da cidade, eu não preciso criar um mapa de Nova York 1030, se é fácil de conseguir, tem portal para outra dimensão, tem demônio, tem bruxaria, que vocês, se chegassem até lá, ia entrar na história. Por que eu fiz isso? Para mim. Porque aconteceria de você chegar lá e encontrar alguma coisa. Tinha essa possibilidade, fazia parte da cultura da época. Se a história podia virar Cthulhu, virar Lovecraft, ela poderia virar fantasia, ela poderia virar uma realidade alterada num lugar que era passado na Terra na década de 30. E isso, de onde que veio isso? Cara, eu só fui, por que eu fiz isso? E comecei a achar, porque a influência que Tolkien teve nas coisas que eu passei a criar pra mim, cara, pra jogar RPG com os amigos. E você, Paulo, qual que é o seu livro preferido dele? Cara, é o Senhor dos Anéis, cara. Eu só li O esse filme. aqui, né, Bi? Não, cara, o filme pra mim foi muito impactante. Eu acho que o filme, ele realmente é um divisor de água, assim. Eu acho que, cinematograficamente falando, né, eu acho que, em termos de linguagem também, eu acho que ele realmente é um marco no cinema. Não tem como você falar de cinema nessa questão de, principalmente, cinema de fantasia, de ficção, né, de era medievais, de seres mitológicos, sem falar hoje do filme Senhor dos Anéis. Isso é fato, né? Agora, assim, o impacto para mim culturalmente, assim, para chegar no livro, tanto que a gente fez essa construção, né? Eu com meu irmão, né? A gente viu, né? Eu lembro que a gente viu foi no dia 1º de janeiro. Que a gente tinha algumas coisas que a gente fazia. O Réveillon, né? A gente era tudo adolescente, né? Eu era adolescente, né? No caso, ele era mais velho. Né? E a gente, normalmente, no dia 1º, a gente ia pro cinema assistir um filme. E a gente foi assistir Senhor dos Anéis, que era o dia que ele estreava, se eu não me engano. Cara, mas era assim, foi brutalmente assim, uma experiência que me marcou. E aí a gente foi atrás do livro, né? E aí os livros já estavam tudo bombando na livraria, cara. Era assim, já é uma obra conhecida, né? Tinha famoso, só que tava tudo preparado, igual aqui, ó. A capa aqui desse livro aqui, é a capa, é o cartaz do filme, né? Então eles já estavam esperando esse boom, cara. E realmente, sim, esse livro impactou. Lógico, é uma literatura diferente de uma literatura do que você vê no cinema, né? Ritmo, igual 50 mil vezes melhor. É melhor, sim, no sentido de você aprofundar mais naquela obra, né? Mas a ideia, o que é legal na obra é que ela não derrubou o que está escrito, né? Tem coisas diferentes? Tem, porque é uma transcriação, cara, não tem jeito. Você tem que dar algum tipo de ritmo, você tem que mudar algumas coisas. Mas, assim, a história tá ali, cara, né? Ele estreou em 1º de janeiro
De 2000 2001. e... Dois- Bom, 2001, então não era adolescente, não, tinha 21 anos. tinha 12. Ah, falou, viu? Recém-nascido. 1º de janeiro de 2002, não foi? Não, porque ele estreia em 2001 e aqui ele Não, é chega... 2001, 2002, 2003. Ele estreou no dia 1º, isso eu lembro, certinho, né? Nos Estados Unidos foi 10 de Era dezembro. todo ano. E eu lembro que tinha um cara fantasiado que chegou lá de Gandalf lá no negócio. Era eu acho Humberto? que devia ser o Humberto. Não. Não, acho que é não, que ele não ia ver lá no Del Rey, não. A gente viu lá no cinema do Del Rey, que era Eu perto de assisti casa. no BH Shopping, naqueles... Que teve, em São Paulo eles fizeram o lançamento de meia-noite, né? Ele foi de Obi-Wan Kenobi, os caras ficaram chamando ele de Gandalf lá e ficou puto. Eu fui de Nazgûl. Eu fui de Nazgûl. Peguei parte Ele foi Darth Vader chamar de Nazgûl, ele ficou puto. Parte de, Mas parte eu, de eu uma... lembro do cara fantasiado com barba, porque sabe aquelas barbas feitas com... Postiço? Não, com... Bombril. Não, não é bombril, Algodão. não. Era algodão, sabe? Eu falei, "Bom, então tá." Aí eu fui fantasiado de Nazgûl, que era basicamente uma fantasia de Darth Vader sem a máscara. Cara, mas era, assim, impactou muito, cara. É uma obra que impactou muito. E era uma obra, assim, que a gente não tava esperando, assim, né? Não era costume ter uma obra de tempo tão grande, né? Bom, 3 horas, 2 horas e 58 o primeiro, 2 horas e 59 o eu segundo lembro e que- 3 horas e 20 o terceiro. E eu lembro que eu sempre comprava refrigerante de 1 litro, né, cara? Quando chegou naquela última cena da cachoeira, cara... Você tava... Cara, eu tava assim, mas eu não queria sair de lá, cara. Mas eu tava assim, apertadaço, assim. Cara, Estourar, cara. eu tive uma relação... Ah, Vitor, qual que é o seu livro preferido? Eu não vou falar do filme ainda. Cara, eu não li os 40 livros dele, né? Ser Eu bem também sincero e tudo. Mas tudo que tem a ver com a Terra-média que foi lançado, eu procurei ler, né? Então, e eu gosto demais das Duas Torres. Para mim, é o meu livro preferido dele e tudo. Mas, assim, bate quase que pau a pau Os Filhos de Húrin. Os Filhos de Húrin é uma tragédia violenta, assim, né? Que não tem um final feliz, não tem nada. Tipo assim, o mal é derrotado, mas, sabe? Fala a sinopse, mas- mais ou menos, dele, cara, do Vitor, pra quem não sabe, conhece a obra. É a história de quem viveu na guerra, né, cara? Na guerra o mal é derrotado, mas é uma desgraça generalizada. Não existe né? vencedor em guerra. Não, mas fato. a história dos filhos de Húrin é o seguinte: Turin Turambar e a irmã dele, Nienor, eles são os filhos de Húrin. O Húrin, ele provoca o Morgoth vai e enfeitiça ele lá, põe uma maldição em cima dele. Depois que ele morre, os filhos dele esquecem quem é. Eles lembram que tem irmão, mas eles esquecem quem é quem, entendeu? Por causa dessa maldição. E cada um segue um caminho separado. Tem uma. No meio disso, o Túrin, ele derrota o dragão, que era o dragão, o maior dragão que tinha na época, que estava aterrorizando todo mundo lá, que trabalhava para Morgoth e tudo, e acaba que ele encontra a irmã dele. Só que ele se apaixona por ela e casa com ela, sem saber. Os dois se apaixonam e casam, sem saber que eles são irmãos. E aí o Morgoth depois revela para ele que eles são irmãos e é só tragédia daí para frente, entendeu? Então, tipo assim, a história é muito boa, é Tolkien, né, gente? Ele é conhecido como o professor, né? Assim, porque a métrica da escrita dele, tem gente que estuda as obras dele, quanto que ele faz, quanto por cento que é de descrição, quanto por cento que é de ação, como é que ele forma as frases. Eles estão estudando a métrica das coisas que ele faz para a obra dele ser tão perfeita e ser tão boa, entendeu? Mas por que que eu gosto muito das Duas Torres? Cara, quando eu comecei a ler o livro, eu gostei demais do Boromir. Uhum. Demais mesmo. E o fato o Anel fica tentando dele, ele fica tentando, e ele tem, sabe, assim, e ele até, se ele cair, né, em função da influência do Anel ali e tudo, e depois ele se redimir. Eu sou muito fã do Boromir, cara. Quando eu li o livro, eu fiquei doido. Depois o Aragorn toma esse lugar na minha cabeça do cara que eu gostava mais, mas a história do Boromir é muito legal pra mim, entendeu? De como que ele era um cara bacana, o Gondor adorava ele, o filho preferido de Gondor, como é que ele era um cara legal e tudo, e como é que o Anel corrompe ele, que mostra que ele é humano de verdade. O Aragorn, ele ainda tem uma coisa daqueles humanos antigos, que misturado com elfo, então, não misturado com elfo, né? O Elrond que é misturado com elfo, que é o elfo humano. Valores diferentes. E ele escolheu a vida imortal, virou elfo. Mas um dos antepassados do Elrond é antepassado. Acho que o irmão do Elrond é o antepassado do Aragorn. Entendeu?
Então Aragorn é meio que tio da Arwen, se eu for pensar aí em alguma coisa assim. Um tio distante da Arwen. Não é tio, tô brincando aqui, mas eles têm um certo grau de parentesco, né? Mas. Então ele ainda é uma coisa assim mais mágica, mais acima do normal. E o Boromir, não, cara, ele é um humano normal. Ele tá sujeito às tentações e tudo, e ele quer fazer o bem. É, Só que ele não dá ele certo. quer Mas no pegar o final, anel. por isso que eu escolhi essa imagem, o É. sacrifício dele é muito foda o que ele faz ali. A quantidade de Ah, orc que ele mata Ô, Vitor, antes pra dele quem cair. Ô, Vitor, pra quem tá vendo a gente no YouTube, arreda pro ladozinho só pra gente ter essa imagem aí. É muito É legal. ele defendendo ali o Pippin e o Merry contra os orcs lá do Saruman, né? É, Mas, então, assim, eu sou muito fã desse livro. E eu queria fazer só essa menção honrosa dos Filhos de Húrin, né? Que eu acho que é um livro muito bom também. E eu não sei se teve alguma coisa que saiu. Eu sei que saiu A Queda de Gondolin, A Balada de Beren e Lúthien, Os Filhos de Húrin, tem O Senhor dos Anéis, tem O Hobbit, tem O Silmarillion, tem Contos Inacabados. Esses 8 eu li. Eu não sei se tem mais algum que eu não falei aqui. O Boromir, ele é corrompido pelo anel, mas ele não é corrompido porque ele quer ter o poder para Poder ele. pra ele. Ele quer usar aquilo para conseguir vencer o mal. Pra salvar o povo dele. igual Ele tá preocupado com o povo É dele. igual o Sam quando ele pega a correntinha com o anel e entrega pro Frodo, e ele imagina assim, que ele poderia usar aquele anel para transformar aquele lugar onde ele tá, horroroso, lá onde tá o Sauron, com aquela área envenenada, num grande jardim florido, porque ele era jardineiro. Então, assim, Uhum. a motivação original é do cara conseguir ter o poder para transformar a realidade ao seu desejo. Olha como é que isso é ruim. Qual que era o desejo? Ele transformar o negócio num jardim. Qual que era o desejo do Boromir? Acabar com aquele povo ruim. Só que aquilo Tava ameaçando o vai povo indo, dele. corrompendo ele, até ele começar a enxergar que os outros estão querendo tomar o poder dele, que estão querendo lutar contra, que estão associados. Aí aquilo vai levando eles ao que chega no final o Frodo, né? Que não consegue Corrupção, e vai né? lá e não vou destruir o anel. Porque E se pensar, velho, que tipo assim, o Sauron era subordinado do Morgoth. Então o Sauron é a pálida versão do Morgoth. Ele não é forte igual o não. Morgoth. Não, Imagina se fosse o outro, né? nossa, e ele não está constituído por completo, né? Ele só a essência dele É, que existe, né? Tá aqui. Quem tá vendo a gente no YouTube tá aqui, tá minha torre aqui. tá vendo com o oi. o olho do Sauron. Que, aliás, era uma representação muito massa, né, cara? Porque você não enxerga No ele. livro não é isso, né? No livro ele tem uma forma física, né? No livro lá. Então, eu falo Mas, pro filme, que tá aqui, quando eu pro esse filme aqui ele é é o muito legal. olho em cima da torre, né? É. A torre lá de Agora, Mordor. o impacto que o Paulo falou do impacto do filme, porque ele começou pelo filme. Eu fiz o caminho, né, do filme pro livro. Quando uma obra cinematográfica baseada num livro, ela gera. Ela traz público para a obra literária. Você vê como que a obra cinematográfica ela foi bem feita e teve uma responsabilidade sobre a ideia daquela obra, né? Então, assim, ela atrai público que não teve nenhum... tem diferença? Tem, mas nenhum ali fala, porra, não, foi muito diferente, foi uma merda, o livro é muito melhor, sei o quê, não veja mais o filme. Não, cara, eu lembro, eu gostava tanto desse filme, cara, do filme Senhor dos Anéis, que quando eu tinha as férias do serviço, eu tinha meus DVDs de qualidade duvidosa, né? Aí você assistia para retomar a fé na humanidade. Eu fazia igual o Vitor, assistia os três, eu fazia isso, né? Não, o Senhor dos Anéis é uma maneira boa de fazer isso, né? E é legal. Não chega aos pés de Conan. Conan é muito melhor. O filme Conan é muito melhor. Nós estamos comparando obras aqui. Nós estamos comparando. Não é a ideia. Mas é uma inspiração boa para fé no mundo. E você vê que foi um compromisso tão grande que os atores envolvidos na obra... Cara, os caras fizeram tatuagem élfica, tanto que tem a tatuagem lá do cara que fazia o elfo lá, o Legolas, que aparece quando ele tá Orlando Bloom. quando ele tá fazendo Pirata do Caribe, aparece lá na cena, tem uma cena que parece tatuagem. E inclusive os que fizeram o Hobbit, eles se encontram, você tem direto ali foto deles se encontrando ali, direto até hoje. Então assim, marcou a vida
das pessoas dos atores. Eles ficaram né? 4 anos morando na Nova Zelândia, juntos, praticamente. então, assim, né? Não sei se todos eles ficaram, mas Orlando Bloom quase a colejado. produção demorou 4 anos então, pra ser assim, feita lá. marcou muito, marcou os próprios as pessoas envolvidas naquela obra, né, cinematográfica. Então, assim, ele tem todo esse poder. Para mim, Todo o poder. para mim o impacto foi o impacto maior. A parte visual foi muito Nossa, maravilhosa. Nossa. avassaladora. Hoje em dia eu vejo as versões estendidas. Toda vez que eu posso, que eu tô com vontade, eu vejo. E você vê um filme, e é um filme que nada te incomoda de CGI, de nada, velho. Na minha opinião, eu não tenho trilha nada de ruim. Ele não sonora, envelheceu. cara. Não, Pra a falar trilha assim, sonora, tá velho. paia esse negócio aqui hoje em dia. Não. A trilha sonora, você pode ficar só ouvindo a trilha sonora Cara, ligar, cara. o Legolas matando o Olifante é incrível. É, legal. Agora sim, tem... Não, a briga também, apesar de a gente falar que é um alívio cômico, né? Mas aquela parte da luta que eles ficam disputando quem mata mais... aquilo tem no livro. aquela é Só que não é muito legal, assim, cara. 1, 2, 3, 55, 48, 2000, não é assim. É difícil. Não, mas assim... É difícil matar, cara. É difícil. É, Na mas batalha aí, ele mata aí, 20. aí a gente tá falando de uma difícil pra adaptação, caramba, né, cara? Mas aí, bom, eu tô falando do impacto do livro. É, Impacto, não, Essa a parte da brincadeira entre os dois é muito legal e a amizade que se forma entre os dois é muito bacana também, entendeu? legal. E o Isso é uma respeito. coisa legal do livro e do filme. E do O respeito. que eu não gosto é de colocar o anão como alívio cômico o tempo inteiro. Tipo, você está correndo, Não. ele tá se capotando E lá e vocês fazendo não- piadinha. e vocês Ele não não sei o que viram, cai né, do cara? cavalo, ele Eu não não- sei o que, entendeu? Isso é que eu acho paia. Aquela cena Agora, dele- os dois disputando é muito legal. Aquela cena na luta lá nas minas, nos abismos lá, Helm. Que ele vai, os Uruk-hai derrubam o portão, ele pula do muro pra ir lá segurar os orcs. Aquilo no livro, cara, é o ápice do herói. Porque ele vai sozinho. Sozinho, ele vai segurar a ordem inteira sozinho. E ali ele vai pra morrer. E no livro ele cai na poça e fica afogando. Usando uma armadura élfica, que ele nunca usaria, porque a armadura dele... Nunca usaria. A armadura dele era melhor. Cara, e ele vai sozinho segurar a turma. Tipo assim, ali, cara, foi assim, eu vou levar quantos eu puder levar tem- comigo tem aqui uma e coisa- vou salvar quantos eu puder salvar. Tem uma coisa que eu vi depois que os caras recortaram a cena, quando tem o Frodo lá tá na cama, ele acorda e vai aparecendo um por um na Porque ele não porta. fala o nome do Legolas. Todo mundo tem um nome. Isso é um Todo bocó mundo que parava e falou, o Legolas, não sei seu nome. É que sabe que tem um idiota que começou a falar que o Frodo não sabe o nome do Legolas porque ele não fala o nome do Legolas. Vai ler o livro, imbecil. Bom, mas Não, eu tô falando assim. Pois é, esse cara é um idiota, o cara que falou isso. Existem alguns Ele problemas. é obrigado a ficar citando, né? O nome de todo Existem mundo que alguns vai entrando lá. problemas. Existem alguns problemas, nem toda obra Você sabe é qual que era? perfeita. Quando começou, É, quando mas- começou e teve trailer, esse negócio tudo, só que foi a primeira grande discussão, porque ninguém sabia que o Gimli era alívio cômico. Porque isso é ofensivo. É ofensivo. É ofensivo. Os jogadores de anão do mundo inteiro se revoltam. Não, Todos. não, por favor, faz mais drama. É ofensivo. Não, é ridículo aquilo. Aquilo é ofensivo. Tolkien rodou no caixão. Mais do que rodou quando fizeram aí a série dos Anéis Da de Rússia? Poder. Dos Anéis de Poder. Da Rússia ele nem achou ruim, não. Existe. Ele ia Calma, rodar calma. mesmo, sabe como é que ia ser? Porque existe uma lenda, eu não sei até onde que é verdade isso, que os Beatles tentaram comprar os direitos para poder fazer uma versão deles. Eu acho que isso não é lenda, não. Eu li Não, sobre isso mesmo. que eles Eu já tentaram li sobre comprar isso, mesmo. mas eu Não, não tenho certeza. Mas não ia ser disso tão na ofensivo biografia. quanto o Gimli ser alívio cômico. E aí, uma coisa que eu lembro que foi a primeira polêmica. A primeira polêmica. De onde que tiraram que o Legolas é louro? Não tem menção ao fato dele ser louro. E quando ele apareceu louro, ninguém imaginava ele louro. Ninguém no mundo. Por que o Legolas tá louro no filme? Eu não ligava pra isso, não. Não, Sei lá. mas isso foi a primeira grande polêmica. Eu lembro direitinho disso. Foi que aí a galera falou, ele é louro. Aí a galera falou, nossa, Mas o aí fandom... era uma discussão lixada. né? Aí o fandom ficou indignado, porque ele era... Não que teve o Gimli alívio cômico, não. Aí foi foda. Esse foi foda. Não, aí o Legolas, que todo mundo esqueceu o Legolas. Todo mundo esqueceu. Não, e vamos lá, e com lente de contato também, né? Bom, mas vamos lá. Esse foi o impacto pra mim. O maior impacto foi colocar imagem nos personagens que eu só tinha lido. Eu não tinha isso. Uhum. Então, isso pra mim foi um grande impacto, porque eu imaginava completamente diferente. Aí quando você põe a cara do ator, né?
Aí você não consegue mais ter a imagem que você tinha. Isso pra mim foi impactante. É uma coisa, por exemplo, quando eu li o livro depois, Você né, só consegue eu imaginar consigo ele. só imaginar a cara dos atores, assim, já tá claro ali, né? Eu não consigo imaginar a Galadriel de uma outra forma. Pra mim, aquela Galadriel do cinema é feia pra cacete, porque ela... Não, eu adoro ela no ia cinema, puxar, ela tem uma beleza eu ia etérea, puxar cara. isso, que você fala isso, que ela é feia. Eu não acho que ela é feia, eu acho que ela tem uma beleza feminina mais diferente, linda uma beleza etérea. de toda a obra do Tolkien. Isso tá lá. Ah, mas E ela, a senhora fala, a atriz é bonita, mas ela é a mulher mais bonita não porque a Liv Tyler é mais bonita que ela. É mais bonita Não, que mas ela, aí é depende de quem verdade. tá escrevendo. Não, né, essa comparação você tá É certo. isso. Lá no filme, ela tem... No Hobbit, como é que chama aquela elfa lá? A que morre. A que é apaixonada pelo anão? Não, ela não morre, não. Quem morre é o anão. Quem morre não. É, A que é o apaixonada pelo anão, ela é mais bonita do que a Galadriel. Então, assim, não era pra ter porque uma mais aquela é bonita. Evangeline Lilly, né, velho? Evangeline Isso. Lilly é a Vespa, né, cara? A Vespa. Então, assim, ela é mais bonita. Então, ela tinha precisado de uma mulher mais bonita. Só isso. Mas isso é porque eu li o livro, tá escrito no livro e eu gosto. Só que em termos de Isso é atriz, foda. né, cara? Mas eu gosto a tanto da atriz fez, que eu acho cara. que Não, a a atriz atriz é atuou boa, tão a bem, atriz é ela foi tão perfeita, foda no cara. papel. Tá foda, ela conseguiu encapar. Agora, falando aí do impacto em cada um de nós, eu comecei a falar aqui, mas só retomando aqui. Eu era muito pobre, e tal, morava perto da favela e tudo, e eu eu queria jogar RPG, eu já tentava ler, eu li os livros todos que tinham, todos, exatamente todos os livros que tinham na biblioteca do colégio que eu estudava lá, da quinta ou oitava série lá no Colégio Frei Orlando. Chegou um ponto que eu acabei de todos os livros que eu podia ler na escola lá. E lá não tinha o Senhor dos Anéis, né? E eu fiquei sabendo, Senhor dos Anéis, que o nerd vai procurando saber das coisas e tal e tudo. Eu gostava de fantasia demais, queria jogar RPG. Eu não tinha com quem jogar RPG quando era adolescente, não tinha grupo, né? O pessoal que morava perto de mim lá, ninguém gostava disso. Aí eu não tinha dinheiro para comprar o Senhor dos Anéis. Aí com o meu primeiro salário eu fui lá e comprei, aconteceu aquilo, né? Eu comprei num sábado, quando eu saí do serviço, e eu li rapidamente, eu achei que eu ia ler numa semana, sei lá, e tudo. Eu fiquei louco, fiquei apaixonado com aquele negócio, eu queria mais, e eu tive que esperar a segunda depois do serviço para comprar os outros dois livros e li numa semana e acabei ali de tudo. Depois, quando eu entrei para faculdade, aí eu conheci de pessoas que jogavam RPG, foi quando eu conheci o Humberto jogando RPG também, né? E aí eu passei a ler mais coisa e tudo. Então, assim, e aí, cara, depois eu fui descobrindo o impacto que o Senhor dos Anéis tinha nas coisas que eu gostava. É. O RPG, ele é do jeito que ele é hoje porque ele muito foi inspirado na obra de Tolkien. Se você pega Dungeons and Dragons, o Paulo falou lá não tem os hobbits, porque é direitos autorais de criação do Tolkien, mas lá tem os halflings, que são a cópia direta deles, entendeu? Os elfos, os orcs, o jeito que eles são apresentados no Senhor dos Anéis, no Dungeons and Dragons, é o jeito que o Tolkien descreveu eles no Senhor dos Anéis. E aí eles não são os personagens mitológicos ou folclóricos da Europa que existiam antes, entendeu? Eles são os personagens do Senhor dos Anéis. Então, assim, além do que vocês citaram aí de literatura, depois de fantasia, passou a ser, né, meio que inspirada ou copiada dele em alguns casos e tudo, ele virou referência para o jogo de RPG que estava sendo criado ali, que a gente até já contou a história do RPG aqui, tem um programa nosso que fala sobre isso. Mas existiam ali os jogos de tabuleiro, né, os war games, que o pessoal jogava muito lá, reproduziam Primeira Guerra, Segunda Guerra, reproduziam batalhas, né, a Guerra da Secessão aqui dos Estados Unidos, eles as batalhas na França. Então, assim, os wargames, eles eram baseados em batalhas reais ali. Tinham batalhas medievais? Tinham. Também eles faziam isso. E a partir do momento que o Gary Gygax lá, ele cria o RPG, o Dungeons and Dragons especificamente, toda a lore que ele joga no RPG ali é a lore do Senhor dos Anéis. Então, assim, aí o que acontece? O impacto do Tolkien, à medida que depois que eu li o livro, depois que eu comecei a entender de onde que veio Senhor dos Anéis, depois de onde que veio o Dungeons and Dragons, de que veio as coisas todas ali que eu gostava, eu falei, cara, isso aqui formou o básico das coisas nerds que eu curto hoje em dia, entendeu? Que era o RPG, que é a literatura de fantasia, né, de fantasia, de ficção ali, fantástica e tal. Então, cara, Tolkien, ele foi um divisor de águas para criar toda um braço de consumo literário,
E depois isso virou videogame, depois virou cinema primeiro, né? Depois virou videogame, e aí é quadrinho, é livro, é um monte de coisa, entendeu? Hoje em dia, nenhum autor quase, assim, eu duvido que tenha, mas qualquer um dos autores famosos, Brandon Sanderson, George R. R. Martin, a própria J.K. Rowling, esses caras todos que fazem muito sucesso hoje em dia, eles citam Tolkien como inspiração para eles, entendeu? Como pode não ser o autor preferido deles, mas foi um cara que eles leram e de certa maneira moldou o que eles vieram escrever depois disso, entendeu? Então, assim, cara, Tolkien E hoje em Eu dia, ainda completo, viu, Vitor? ninguém tá imune Até à aqueles que influência dele. não citam, fica claro na obra deles. não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. O cara ficar... fazer uma coisa completamente desvinculada em fantasia, porque toda a outra base que ele seguiu veio disso. Pois ela se ele não evoluiu a seguiu partir daí. Tolkien, ele seguiu um outro cara, esse outro cara leu Tolkien. Então, Assim, ela acaba respingando em todo mundo de um jeito que não tem mais volta, né? Tá intrínseco já no nosso... Faz parte da nossa cultura. Já tá. Semioticamente falando, Isso. cara, tá lá. É a nossa bagagem, cara. Não tem como desvincular. Para mim, a genialidade do Tolkien é uma coisa inacreditável. Eu acho assim, eu vejo a história dele, as concepções, como ele pensava, como ele via, cara, isso para mim é coisa de gênio. Ele era um gênio incrível na literatura que criou a nerdice que a gente tem hoje, né? Exatamente. Não, ele é e o pai olha, da nerdice, se for pensar continua assim. influenciando, né, cara? E continua influenciando. É uma obra que ela é atemporal, direto cara. ou indiretamente, Atemporal. É É uma atemporal. obra que você pode apresentar para as novas gerações tranquilamente. Não é uma obra, essa obra aqui, ela vai ser uma coisa, você tem que ler com a cabeça da época. Não. Você pode ler hoje com a cabeça de hoje. Pode ler hoje pensando em todas as obras que você já viu hoje. Ela é extremamente atemporal, cara. E a E galera vai o Tolkien, tentar... outra coisa que é importante falar é o seguinte: ele escreveu muita coisa, nem tudo foi publicado, depois publicaram várias coisas, tem mais de 40 livros. Ele foi pai, e eles falam que ele era tudo quanto é reportagem, fala que ele era um pai presente, atencioso, que os filhos, né, ninguém se ressente dele ser. Às vezes, para escrever esse monte de coisa, a pessoa deixa um pouco de lado, outros aspectos da vida, né? E não foi o caso dele. Ele foi professor de Oxford, participou de várias associações, entendeu? Então, assim, ele lutou na guerra, voltou de uma guerra, que ele lutou numa das batalhas que foi mais foda lá na França, lá, que teve uma derrota bem grande da Inglaterra lá, morreu uma boa parte do exército. Eu não lembro o nome da batalha, mas foi uma batalha assim que foi uma derrota grande do lado deles lá. Então, assim, o cara, velho, ele não foi, além de um escritor muito foda, ele não foi só um escritor maravilhoso que mudou o tempo, não. Ele também marcou em outras coisas na vida dele, entendeu? O melhor amigo dele, eles falam que era o C.S. Lewis, né, que escreveu A Bruxa, o Feiticeiro e o Guarda-Roupa lá, as Crônicas de Nárnia, né? E durante vários anos eles participaram das mesmas coisas e tudo, eles tinham uma ideologia parecida, os dois católicos, só que ele achava, e acaba que no final da vida, eles meio que ficaram meio que de mal, assim. Mas o Tolkien achava os livros do seu amigo lá um pouco infantis. Então, e um pouco, ele era muito crítico com literatura, né? Ele critica muita coisa. Era. Então, Nossa, e é mesmo. mas como ele era professor também, né, cara? Ele não, A gente tem que fantasia dar para uma adulto, quem criou foi o Tolkien. Todo mundo antes dele, ou contemporâneo dele, fazia coisa infantil. Não, e a obra Era parte da cultura E da a época. obra do que você citou, que é As Crônicas de Nárnia, né? Ele é literalmente uma referência bíblica, muito mais descarado. muito mais descarada, muito mais clara que o Senhor dos A Anéis. filosofia né? mais Senhor dos Anéis. mais Ele dá uma profunda. pincelada, né, tal. Mas Ela é e a baseada. profundidade e a forma de leitura eram completamente diferentes, gente. Então, Não tem jeito. não tirando a importância de Crônicas de Nárnia, não tirando a importância, mas assim, a comparação não pode existir nesse Se sentido. Crônicas de Nárnia tivesse sido escrito 10 anos depois, ela pra mim teria sido melhor. Pode Porque aí ser. ela teria pegado uma referência de mais influente. Humberto, é C.S. Lewis mesmo, né? Me deu uma diarreia Eu mental acho que aqui. não é não. Você falou, mas eu acho que não é não. Fica aí, gente, desconsidere Doeu isso. aqui. Na hora que você falou, deu uma incomodada.
Vamos pôr, né? Eu tô achando que C.S. Lewis é do... É da Alice no País das Maravilhas. Da Alice, Exato, ué. exato. É. Que tivesse escrito depois de Tolkien. Não teria sido não, porque ele é um psicanalista. Ele é psicanalista. A nossa Mas pior que é técnica falou C.S. que Lewis ele é mesmo. psicanalista, não seria isso, não. Seria É exatamente C.S. Lewis, isso. né? É C.S. Lewis mesmo. Ah, então tá certo. É que eu fiquei... Me deu E de quem que é o de dúvida Alice? aqui, né? Como é que chama o de Alice? Agora Agora deu conflito agora. bug do milênio. Deu conflito agora. Não, eu já falei o nome da Alice e esqueci. Não era... Lewis Carroll. Lewis Carroll, lembrei agora. Pronto. É porque tem Lewis também. É Lewis Carroll. É por isso que eu fiquei na dúvida, mas... Tem o C e tem porque, o Lewis. assim, como a ideia desse programa não era ficar falando de biografia, Exato. dos livros, não sei o que e tudo, é diferente, eu não peguei essas coisas, né, essas informações pra... Vamos lá, pra gente encerrar o episódio. Isso. Queria fazer uma pergunta pra vocês. Não vou falar de obra que influenciou, nada, mas eu queria perguntar a vocês. Vocês acham que tem Que os como Anéis fazer... do Poder têm salvação? Não. Calma, não. Também tanto. Eu quero perguntar a você assim. Você acha que a obra cinematográfica Senhor dos Anéis precisa de uma refilmagem? Uma readaptação? Porque tá rolando isso agora, né? Tá rolando que vai ter. Tá rolando readaptação, refilmagem de um monte de coisa que foi sucesso lá nos anos 90, tudo, e vai chegar nos anos 2000, né? E vai chegar. Vai chegar, com o tempo chega aqui. Com o tempo chega. Olha, na minha opinião, como filme não precisa. Não precisa. O que tá lá é maravilhoso. E aí vem um segundo lado. É uma oportunidade de você fazer bilheteria de novo, é uma oportunidade de você gerar mais fãs, precisa? Não sei. Porque eu tenho muito mais medo da galera começar a botar Gimli e Legolas como um casal e botar o Aragorn como um cara se mudar começar a atrapalhar a coisa. Toda a lógica, vem a Lacrolândia. Sam e o Frodo beija na boca. Sabe? E começar a vir uns troços que não tem propósito de existir. Vai colocar menos violência. Vai colocar isso aqui mais no ser. E começar a querer fazer uma coisa que não precisa ter. Já teve a mudança que já não tinha me agradado. A chance de vir 1000 outras é enorme. Porque a galera vai querer pegar pela polêmica. Porque eu acho que quem está fazendo essas Lacrolândias lá estão mais preocupado com o efeito dos haters sobre a Lacrolândia do que efetivamente sobre a mensagem da Lacrolândia. Eles não querem falar que combater preconceito. Para mim, eles querem criar polêmica para polêmica criar bilheteria. Para vender, ué. Para mim é isso. Na verdade, eu acho que essa galera é hipócrita pra caramba. Então, eu não gostaria por conta disso, porque eu acho que vai vir uma coisa deturpada. E aí, pode ser que comece a ter tanta deturpação que a galera não vai atrás do livro. E aí, tem um efeito que não é só... É o poder que corrompe. É o cara que quer só o dinheiro pelo dinheiro e não pela obra. Então, na minha opinião, não deveria ter. E você, Vitor? Cara, minha opinião é parecida com a do Humberto, saca? Tipo assim, se fizer um filme tão bom quanto o primeiro, pode fazer até melhor, porque o livro é melhor. Eu gostaria que tivesse, mas eu duvido que vai ser feito isso, então eu prefiro que não tenha, né? Recentemente, o Magic lançou uma linha de cartas aí do Senhor dos Anéis. Não sei se vocês já viram, tal. São lindas, são bem ilustradas e tudo, mas, por exemplo, colocaram um Aragorn negro lá. Então o Aragorn é preto lá nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos não, no Magic. E meu medo é esse que o Humberto tá falando aí, cara. Você mudar as coisas. O Tolkien, recentemente, nos últimos anos, ele foi acusado de racista e de ser preconceituoso com as mulheres também, entendeu? Ele era xenofóbico como o inglês da época era. E até muito recentemente. Talvez até fosse, na época dele fosse, mas é porque a gente tem que pegar o contexto que o cara tá inserido. É certo ele ter feito ele ser... Não é certo. Não é. Mas isso vai mudar, para mudar a obra dele, vai fazer alguma diferença? Para mim só vai estragar a obra dele. Então, pelos mesmos motivos que o Humberto falou, eu prefiro que não tenha. Se tiver, que respeite a obra original. Respeitar em que sentido?
manter os personagens com as etnias que ele tem, manter as coisas. O Senhor dos Anéis já fez muito isso e pra mim ficou uma porcaria. O Senhor dos Anéis, não, os Anéis do Poder. Já fez muito isso e já ficou uma porcaria. Parte do que é ruim ali é por causa disso. Não é só isso, mas parte do que é ruim é por causa disso. É porque eles tiram né? foco na história e põem uma história que não tem sentido. Ué. Aí começar a criar relacionamentos homossexuais no meio do negócio que não existe. Eu não sou contra relacionamento homossexual. Pega lá filmes igual o Clube de Compra Dallas, pega outros filmes que tem esse tipo de relacionamento, mas eles foram feitos assim já desde o começo. Que tem É essa muito proposta, melhor, entendeu? né? Se você quer, por exemplo, valorizar a cultura africana, pega aí a Mulher Rei, que o Paulo adora aí, ó. Eu vi o Nossa, filme, é é um um filme bom filme mesmo. fantástico, Fácil. né? Agora, mete uma branquela lá no meio da Mulher Rei. Vai ser certo? Vai ser legal? Não vai. Não era assim. Não era assim a O problema história, da entendeu? Lacrolândia é que ela Então, foca aí na você vai pegar e Lacrolândia. vai colocar um monte Cara, de etnia diferente, eu não gosto muito vai mudar a desse... orientação sexual dos personagens pra poder ficar mais moderno, pra poder fazer cota. Vai estragar o filme todo. Então é por isso que eu não acho acho o que não seguinte, deve. cara, eu acho o seguinte, eu sei que existe o porquê de existir cotas, né? Principalmente quando a gente fala sobre cinema americano, né? Mas quando você tem essas mudanças de etnia, mudanças de coisa numa obra existente, eu acho o seguinte, é pegar as obras que são que enaltecem a etnia, que enaltecem a cultura, e não dá a visão que elas deveriam, o ganho que deveriam. Então, assim, eu falando de Mulher Rei. Mulher Rei é uma obra fantástica. E ganhou espaço, né? Infelizmente, não ganhou espaço no Oscar, né? E eu falo assim, merecia muito, merecia demais. Pô, Viola Davis tá foi fantástica. Ela merecia A Amanda Waller lá, né, velho? Amanda Waller é foda. Então, assim... Mas assim... Então, assim, quando você faz essas trocas, você não está dando o que o pessoal fala, precisa dar espaço, precisa dar tempo de tela, cara. Você tem que dar tempo de tela para as obras, cara. Quantos escritores afrodescendentes, americanos, que não estão ganhando obra? A gente teve aí um filme que ganhou até espaço no Oscar, eu acho que é História Americana. Cara, é isso, cara. É isso ali que tem que ser feito. Então, assim, não é questão assim, é mimimi, não. O negócio é o seguinte, tem formas certas de ser feito. Igual eu falar, quantas mulheres heroínas existem no nosso universo de super-herói que não ganharam ainda não ganharam um filme, não ganharam um espaço, não ganharam uma animação, cara. Porra, não é só a Mulher Maravilha que existe, não, cara. Tem muitas outras lá que são fantásticas, que poderiam estar ganhando seu espaço. Então, assim, e tem toda uma obra, tem toda uma cultura, tem todo um material base ali para se construir. Então, a minha defesa, assim, quando se faz isso, é isso, cara. Existe. Você inserir esse tipo de assunto em obras que não existe, é você menosprezar as outras obras. Eu acho que a galera faz só pela Entendeu? polêmica. É a minha opinião. É minha opinião. Agora, voltando à nossa questão, respondendo minha parte, sim. Eu acho que como cinematograficamente falando, cara, eu acho que não tem por que ter um outro filme. Ele ainda hoje é um filme muito atemporal, né? Os efeitos especiais dele ainda são, assim, relevantes. Logo você vai ver uma coisa ou outra ali, um fundo verde, você consegue entender que é um fundo verde. Mas ele é um filme muito bem feito, muito coeso, muito bem escrito, com excelentes atuações. Como série, eu tenho live action, eu tenho medo de fazer um tipo Anéis do Poder. Mesmo tendo um livro, Básico. né? Faz porque Anéis do Poder você não tem não tem um livro igual o Senhor dos Anéis, né? Você tem alguns contos, algumas coisas que vão meio que misturando e cada um tem a sua interpretação. Mas se a animação que tá vindo aí, ela tem um grande sucesso, cara, nós temos um grande viés ali para uma animação de Senhor dos Anéis. Tipo o que a gente já falou ali de Vox Machina, né? Vox Machina é o quê? É uma animação baseada no pessoal que jogava RPG, que tem tudo a ver com Tolkien, cara. Tem tudo a ver com Senhor dos Anéis, o mundo ali, né? Tudo bem, é mais zoeira, né? Tem mais humor negro, tem mais muita coisa ali. Tem, cara, mas assim,
eu consigo ver, ele é uma criação do mundo fiel, né, ao Senhor dos Anéis. Eu tenho certeza Você pode falar que dá pra fazer um paralelo e que tem inspiração e tudo, né? Mas é bem diferente. Não, Assim, é bem tal. diferente. Mas Tá, eu falo assim, bebe da mesma qualidade, fonte. Eu concordo com você. qualidade, fonte, Não, eu concordo que conceitos. bebe da mesma fonte, né? Mitologias, mundo É, medieval, Isso. Mas heróis não é e história. tudo e RPG, tal. cara. É a base de um RPG. O que eu Exatamente. acho é o seguinte, eles só vão não tem por que filmar de novo se eles não forem mudar. Esse aqui pra mim é o raciocínio da galera. Eles vão filmar e vão mudar. E podem mudar coisas do tipo botar personagem diferente, mudar o motivador, mudar a história, criar coisas que não tem sentido, botar um outro anel de poder lá na história, botar dragão voando no troço que não tinha. Eu acho que vai ter mudança. E a mudança vai ser diferente do livro. Sendo diferente do livro, vai ser pior. Pronto, só isso. Vai ser pior. É isso aí. Sobre essas mudanças aí, eu só fazer uma observação aqui. Como é que essas coisas são paias, sabe? No último filme da Branca de Neve aí, teve a questão de tirar os anões, né? A Branca de Neve e os 7 anões. Aí não são 7 anões mais, agora são criaturas mágicas. E não podia ter eles não queriam, não sei por que, não ia contratar nenhum ator que tem nanismo para poder fazer nenhum das criaturas mágicas ali. Aí eu tava vendo, é, atores que têm nanismo reclamando que, poxa, a história é uma história de criança, uma história antiga, não sei o quê, e tirou a gente dali. Aí, tipo assim, o momento que o ator que tem nanismo poderia estar entre os principais ali, fazendo um filme, mesmo que seja para criança e tudo e tal, mas que tá na Disney, fazer um filme grande, que vai alcançar muita gente, não pode ficar, porque as pessoas que se julgam donas do que é certo e o que é errado, do que é ofensivo ou não, elas acham ruim. Então, assim, às vezes a própria classe, o próprio grupo de pessoas que está sendo, em teoria, ali protegido, eles são mais prejudicados, eles não ligam para isso. Quando você vê essa coisa de apropriação cultural, aí você vai e pergunta lá para o mexicano lá, se o outro está usando um bigodão e um sombreiro, se está ofendendo ele, o cara diz, não, para mim não importa. Entendeu? Agora o outro lá que defende a apropriação cultural já fica louco. O branco lá que tá defendendo não pode, que não sei, entendeu? Então assim, a gente vive numa era muito chata, velho. Não é à toa que eu queria ver Vitor, naqueles mundos de fantasia que nós conversamos um tempo atrás aí. nesse Hoje em dia é caso só aí, choradeira, mimimi e, sabe? E um povo fraco. Howard tinha razão, velho. mas Howard tinha razão. eu acho que tá tendo um Tô brincando. combate, tá tendo um... Não, mas ele tinha viés. razão, a sociedade Mas é corrupta, o negócio é o bárbaro, o barbarismo é que manda, entendeu? A sociedade é corrupta e é fraca. Mas, Hoje em dia tá Vitor, cada vez mais gente mais fraca. Essa nesse- geração agora Essa nova, conversa não vai ela tá chegar a com lugar QI nenhum. menor do que a cara, isso é geração só uma conversa que a passada. gente não vai sair. Cadê o Agora, Senhor dos só Anéis? pontuando, aquele ator que eu esqueci o nome, que fez o Willow, né? Ele foi que fez o Willow, Ele fez um monte de coisa, fez esqueci o Harry nome dele também. Potter, fez Star Wars também, se eu não me engano. Eu esqueci o nome dele. Ele foi perguntado sobre essa questão e falou, cara, não, eu acho legal. Tá bom, porque assim, é muito diferente, né, a possibilidade. Eu acho pior você querer botar lá a mulher que fez Mulher Maravilha como ser mais feia, Ser mais feia que a Branca de Neve. Mas tudo ridículo. bem, É ridículo aquilo. né? Tudo bem. O ator Aí- chama Warwick Davis. Warwick Warwick Davis. Davis. Ele foi perguntado, sim, ele falou, não, eu acho legal, ficou bom, que ele viu. E ele foi massacrado pelos outros atores, né? Então, assim, O Peter Dinklage, que fez o Tyrion, né, no Senhor dos Anéis, ele foi um que foi contra fazer um filme de Branca de Neve e os 7 anões, falando que isso era ofensivo, chamar de anão e não um portador de nanismo, não sei o que e tudo e tal. Mas na comunidade dos portadores de nanismo, né, das pessoas que têm nanismo, a maioria, a opinião deles é que não tinha nada a ver, o que ele tá Não. falando bobagem. E eles falando o seguinte, Ó. ainda comentando, eles estavam tirando papéis de atores que tinham nanismo. eu Entendeu? acho o seguinte, eu acho que sim, realmente se eu for pensar assim, em termos de produções que vai ter existe uma pessoa com nanismo, realmente vão ser poucas produções mesmo que vão ter algo assim, que vão ser. E aí depende muito da proposta de roteiro, né? Mas vamos voltar para Tolkien. Vamos lá, vamos Né? acabar. Eu acho que assim, você que tá ouvindo a gente, se você não leu, vá ler, né? É uma obra assim, que é uma das... Tem que estar na sua obra da vida, assim, livros para ler antes de morrer, né? Eu acho que com certeza ali deve estar ali pelo menos no top 10, qualquer lista aí de série de literatura, tem que estar lá, porque é um livro não só que
impactou geração, mudou questões culturais, né? E a Lência permetou em várias obras. Então, assim, dificilmente você vai ter uma lista de obra de literatura que foi tão longe assim, que impactou tão longe assim, né? Então, assim, vale a pena. E aí, você que está ouvindo a gente, vendo a gente pelo YouTube, ou até você que está ouvindo a gente por outras plataformas, vai lá no YouTube e comenta qual que é o livro do Tolkien que você gostou mais, ou qual parte, como é que te impactou, como é que você chegou nessa obra, né? Ou até se você, não li, mas vou ler, né? Manda pra gente, escreve lá nos comentários. E é isso. Mais alguma coisa a dizer? Não, tem um monte de coisa pra dizer, mas tem que acabar o programa. Então tá. Mas a gente tem um recado do Humberto pra você que ficou até agora, que nós temos aí uma parceria fantástica. Então, assim, você que tá ouvindo a gente, pega um papel e caneta, que isso não vai estar na descrição do episódio, tá? Isso vai estar ouvindo. Se você quiser pegar de novo, você vai parando, volta, porque é imperdível. Não tem outro lugar que você for buscar, você vai ter essa oportunidade. É o seguinte, pessoal. Nós temos uma parceria com a Panini. Você que quer voltar a ler revistinha, quer começar a ler revistinha, lá tem X-Men, tem DC, tem Marvel e DC, tem um monte de Batman, tem Super-Homem. Star Wars. Star Wars tem, mas não está nesses pacotes, não. Você vai mandar um WhatsApp para 11 5196 3435, vai conversar com a Gabriele Silva e vai pedir o desconto que foi dado para o Humberto do podcast X-Wars. Aí você vai conseguir um desconto que não depende de múltiplas assinaturas, é o maior desconto possível, que não é o que está no site, é bem mais do que aquilo. E aí você tem a chance de assim como eu agora, tá um monte de revistinha chegando em casa lá todo mês para ler. O Paulo vai herdar depois, porque... né? Tô esperando aqui. Não que eu vou esperar ele morrer pra ler, tá, não, gente? Não é esse tipo de herdar, mas é só dele acabar de ler. Bem, gente, olha, lembrando, nós estamos finalista lá do mpb.com.br, o melhor podcast do Brasil. Entra lá, vota na gente em cultura pop. Até a próxima, galera. Até a próxima, pessoal. Que a força esteja com vocês. Falou, galera. Um abraço aí, ó. Leiam Tolkien, que junto com Conan, das duas coisas melhores escritas na história da humanidade aí, ó. E vão renovar a sua fé na vida. Tá bom? É isso aí.